Grande abraço, amigos da Rádio Coringão. Começando aqui nossa sequência de entrevistas, né? Que a gente vai receber aqui nos nossos estúdios no Tatuapé da Rádio Coringão. Uma muito especial, Augusto Melo. Vou tratar como um presidente afastado, por enquanto, né? Mas tem a sequência aí de todo o processo aí dia 9 de agosto. Estamos recebendo ele aqui para poder falar um pouco da gestão, falar um pouco também desse momento conturbado que ele e o Corinthians vivem. Então, vamos acompanhar esse papo aí. Mas antes eu quero pedir para vocês, deixem um like, compartilhem, manda esse bate-papo legal que a gente vai ter aqui com Augusto Melo, certo, Elinho? Deixar um salve aí, um agradecimento a todos os ouvintes e espero, né, o prazer que a gente está tendo aqui de poder tirar não só as dúvidas da Rádio Coringão, mas da nação corintiana. Creio eu que será muito produtivo hoje e já agradecer aí antemão em nome da Rádio Coringão, Augusto, pela sua presença. E espero que a gente consiga sanar aqui a grande maioria das nossas dúvidas. Bom, parabéns aí pelo cenário, parabéns por vocês aí. Para mim é uma satisfação sempre poder estar explicando, a gente não foge de nada, porque nossa vida é limpa, tudo que eu fiz pro Corinthians até hoje é pro bem do Corinthians, está provado isso. E sou presidente, cara, estatutariamente sou presidente e não deveria estar afastado. Quem deveria estar afastado é o presidente do conselho, né? Que fez o que fez e não está cumprindo o estatuto, e ele que sempre fala que ele preza muito pelo estatuto. Então tudo que foi feito até agora foi pelo estatuto e eu sou presidente. E dia 9 a gente, se Deus quiser, vai consolidar isso. Então já vou começar com esse assunto, Augusto. Você fala que você é o presidente, teve todo aquele ocorrido naquele sábado. Essa reunião que afastou o Romeu Tuma foi em abril. Por que você não deu andamento ou pressionou o Conselho Deliberativo, o Conselho de Ética, para dar andamento no processo do Romeu Tuma antes do seu afastamento? Por que você esperou depois de ser afastado acontecer o que ocorreu naquele sábado? Sempre pressionamos, porque quando a gente ficou sabendo que ele tinha sido afastado pelo Conselho de Ética por várias irregularidades, nós começamos a cobrança. E o Robertson, que é o Dunga, teve problema de saúde e ele precisava fazer um relatório lá, esqueci o nome, um relatório final para poder entregar. Ficou naquela correria e a gente cobrando. E até que ele conseguiu se restabelecer e ele ali fez o relatório dizendo que estaria suspenso. Quando ele automaticamente ele faz isso, automaticamente isso é estatutário. Automaticamente o Romeu Tuma teria que ser afastado. Só que ele mesmo não se afastou e está lá até hoje, dando ordem, colocando requerimentos, colocando comissão eleitoral. Ele está fazendo o papel realmente de presidente. Ele não é, estatutariamente, ele não é o presidente. Por quê? A partir do momento que ele foi suspenso, assumiria o Robertson, que estava com problema de saúde, pediu afastamento por 60 dias, automaticamente sobe a doutora Maria Ângela. E automaticamente ela sumiu, tomou posse, e ali ela praticamente anula todas as reuniões que ele teve, que ele fez, as reuniões que ele marcou, inclusive a do impeachment, e se eu não me engano das contas também, ele não poderia ter feito isso, que é o que ele está fazendo agora. Ele não pode estar fazendo nada disso. Estatutariamente ele não pode estar fazendo nada disso. E foi o que ele fez. Então automaticamente ela me deu posse, porque ela é o presidente do conselho. Hoje ela é presidente do conselho. Só que eles não assumem isso e ele não admite. Ele está fazendo como se fosse o presidente do conselho. Mas se estatutariamente você não poder, uma liminar não seria fácil de entrar nesse caso? Que está no papel, lei se cumpre, certo? É o que nós entramos com vários recursos, está sendo analisado, eles pedem antes. Você chegou a entrar? Entramos. Sim, não é que ela foi negada, é que a gente pedia com urgência e o próprio desembargador falou que tem que ouvir as partes. Então ainda está em dependência, está sendo analisado e a gente está na dependência disso. Só que independente disso, a gente está fazendo o trabalho normal dentro do clube, que é para a Assembleia Geral ser referendada, e a gente conta muito com isso. Até dentro disso, não só isso, mas de outras questões, eu lembro de uma entrevista que você deu, que você foi perguntado na Zona Mista e você falou não ia expor o Corinthians. Você não queria expor o Corinthians pelo medo das marcas se afastarem, por isso você tinha uma auditoria da Ernst Young acontecendo, que ia acontecer no momento certo, você ia apresentar para os órgãos internos, que o seu maior medo era que o Corinthians perdesse fé pública, né, junto com os parceiros. O que aconteceu naquele sábado, junto com o
a pré-reunião que você acusou o Rosala, né, da questão do Rojas e outros dirigentes, não vai contra o que você falou naquele momento de não expor o Corinthians? E se era para expor, por que você já não fez isso antes, com outros relatórios, com outras informações? Que a do Rosala, por exemplo, você tem uma entrevista sua falando que você estava junto e você sabia do caso junto do Rojas, você sabia que o valor para pagar o Rojas era para pagar o Antônio Oliveira. Por que demorou? Por que você mudou essa opinião no meio do caminho com as suas ações? Bom, vamos lá, não mudei opinião nenhuma, não. E tudo que eu fiz foi pro bem do Corinthians. E provei isso da forma que estou trazendo grandes receitas para o Corinthians. Então vamos lá. Você está falando do sábado. Eu sempre deixei claro que eu nunca iria expor o Corinthians, mesmo porque estatutariamente eu sou proibido. Isso, o que eles mais queriam é que eu sempre fosse falar de alguma coisa, expor a marca Corinthians, porque isso também pode me dar um impeachment, estatutariamente. Então eles sempre me provocaram nesse sentido. Só que eles são os primeiros a esculachar, são os primeiros a jogar, a vazar as coisas. E esse de sábado, por exemplo, nós fizemos as coisas tudo dentro do estatuto, sem nenhum problema, sem alarde. Ali os sócios que começaram, eu não estava também. Eu subi depois que pediram para mim subir. E tudo autorizado, tá? Quando fala o cárcere privado, esse absurdo, tem vídeos, tem tudo. E a segurança é deles, foi o segurança que chamou a gente. Foi o chefe de segurança deles que chama a gente e pede pra gente entrar, que o Osmar estava esperando nós. Tem vídeo, tá tudo gravado aí, tá tudo... Tanto que a gente está completamente inocentado nesse tipo, porque a gente tem provas de tudo isso, a gente ficou sentado, não tem problema. Foi ele que expôs tudo isso, foi eles que expuseram tudo isso para a imprensa. A gente fez tudo dentro do estatuto, dentro do clube. Você nunca viu eu levar a marca Corinthians lá para fora. Então a gente sempre fez numa boa, só que eles fazem isso realmente para dar um alarde, para criar problema, para me pressionarem uma coisa de golpe, essas coisas, tudo que é absurdo, eu sou contra isso. Aliás, eles que deveriam falar isso, porque eles que estão dando um golpe. Isso que eles fizeram comigo foi um golpe que jamais era para ter sido feito, ainda mais o Corinthians, democraticamente, como sempre foi tratado. Então, esse é um problema. O segundo deles, que é o Rojas. Quem participava disso era o Rosário e o Rubão, não era eu. Quando a gente contrata o Antônio Oliveira, que não precisaria ficar no banco, né? Assim, a gente, claro que precisaria, porque é um técnico que a gente não iria deixar. Mas o time, ele já estava treinando o time, estava bem armado, né? Só que tinha o prazo até sexta-feira, acho que às 6 horas, às 18 horas, para pagar, para ele poder ficar no banco. Senão, não liberaria ele. E aí a gente começa, eu tenho tanto na conta, outro tenho tanto na conta, vamos me emprestar. E eu chego pro Rosário e falo, poxa, tá bom, a gente tá juntando algumas coisas aqui, mas não tem nada aí no Corinthians. Pô, é impossível não ter nada, porque todo dia entrava alguma coisa, principalmente da Vaidbet. A Vaidbet pagava por dia. Então a gente ficou, né? Ele falou, não, presidente, tem aqui 1.300.000, que é para pagar, não era o Rojas, acho que era o Profut, se eu não me engano. Mas vamos lá. Tá bom, para pagar o Rojas. Quando que é? Na outra quinta-feira. Pô, mas espera aí, nós temos um jogo no final de semana que dá uma média de 2,5 milhões de renda. E tem também dinheiros que entra pouca coisa, a gente separa, porque é o que chega, todo dia chega 10 contas. Você escolhe duas que complica aquele dia, as outras você renegocia e, graças a Deus, eu venho fazendo isso há 1 ano e meio e você pode ver que nunca teve mais problemas. Nunca teve mais nada de processo trabalhista, nunca teve de alguém chiar alguma coisa. E aí a gente fez isso. Falei, então, peraí, Rosala, se tem isso aí, a gente usa esse dinheiro agora, 1 milhão. Né? Então tinha 1.300.000. Aquele dia tinha 1.300.000. Que ele separou, mas tinha dinheiro todo dia e depois nós provamos que tinha dinheiro. Então você usa esse 1 milhão agora e durante a semana a gente repõe isso aí. Porque se a gente estava naquele sufoco para repor 1 milhão ali, a gente tinha mais uma semana para arrumar 1 milhão. E a gente iria arrumar tranquilo. Ah, então tá bom. Aí pagou o Antônio Oliveira. E aí passou o final de semana, deu 2,5 milhões de renda, passou durante a semana, entrou receitas. Passou a semana e nós fomos jogar no Paraná, acho que a Copa do Brasil, se eu não me engano. Se eu não me engano. Maringá. Não, acho que foi Copa do Brasil, não. Fomos jogar. Isso. A Copa do Brasil é depois do jogo do Palmeiras. Aí estoura o negócio do rosto, empresário, tal, acho que não sei se saiu na imprensa. Aí o Rubão chega pra nós, tava o Rubão, tava o Alba, não, já acertamos tudo, pode ficar tranquilo. Tem até o dia 5, tá tudo certo? Tá tudo certo. Osara, tá tudo certo? Tá tudo certo. Isso naquela semana, hein? Então, já até o dia 5, aí já passava-se mais 15 dias. Tá tudo certo, tudo certo. Aí passou esses dias, passou mais dias, aí o Rojas vai embora. Eram quase às 18 horas, eu ainda estava no gabinete, que eu saio de lá tarde. Chega o Rosala e o advogado. Presidente, o Rojas foi embora. Eu falei, como foi embora? Ah, que não pagou. Como não pagou? E ele tremia, ele começou a gaguejar o Rojas. Como não pagou? Poxa, tem quase 20 dias isso aí, como é que vocês não pagaram?
Porque ele é o diretor financeiro, ele faz as coisas. Para você ter uma ideia, eu nunca me meti nisso. Nunca a gente... Tinha dia que ele chegava lá, teve um dia que ele chegou lá, tem 20 milhões para pagar. Eu falei, pô, mas você está me falando isso agora, que tem 20 milhões? E eu corria e arrumava. Nunca atrasamos as coisas nesse sentido, sempre como se conseguimos pagar. E aí eu ligo pro Rubão. Que história é essa? Ah, não sei. Como não sabe? Você está aí no CT. Todo mundo aí do CT sabe, e aqui nós estamos sabendo, e você não sabe que está aí do lado. Você vê como a coisa foi orquestrada. Foi orquestrada, cara, não tem dúvida. Foi orquestrada para me manchar, para tentar me derrubar, porque já vi um burburinho. E tá aí, ó, tá comprovando o golpe hoje. Tá comprovando aí ele se metido a candidato, ele discursando lá em departamento. Tá provado aí, cara. Tá bom. Aquele dia era para mandar todos esses caras embora, cara. Pode perguntar, a gente tava uns 10 na sala. Eu tava mandando todos os 3 embora, Rubão, Rosala e o advogado. Aí calma, Marcelinho, Cascone, todo mundo chegou pra gente, calma, é política, presidente, vamos ver, vamos consertar, vamos tentar arrumar. Aí eu consigo falar com o empresário do Rojas. Liguei pro Rojas, o Rojas falou, me tratou muito bem, aliás me elogiou, porque desde que ele chegou nunca tinham pago ele, eu cheguei e já paguei a primeira dele, por isso que ele retornou, e também quem fez o contrato foi o Rubão, e já direto com o financeiro, nem cheguei a ver, mas enfim. E aí eu ligo pro empresário, o empresário fala, presidente, não é por causa de 1 milhão não, é porque há quanto tempo eu tô copiando o Rosala, Rubão e o advogado lá, acho que era o Sérgio, se eu não me engano, e eles não me dão satisfação. Falei, como assim não dão satisfação? Você pode me mandar esses e-mails? Posso, presidente. Tenho testemunhas, tá? Nunca faço as coisas sozinho, nunca. Por isso que eu fico muito tranquilo quando eu debato as coisas. Chego pro Rubão. Rubão, como que foi essa transação com o Rojas? E por que o Rojas foi embora? Não, porque o cara é vagabundo, o cara não sei o quê, só pensa em dinheiro, só pensa... Eu falei, não é isso que eu tô sabendo, Rubão. Você falou com ele? Falei. Você falou com o empresário dele? Falei. Eu abro o celular, cara, falo, tá aqui, é mentira sua. Há mais de 10 dias os caras estão copiando e-mail, ou vocês cumprem, ou cumpre, o cara ainda deu 10 dias para vocês. O cara deu mais de 20 dias, só que os últimos 10 dias o cara deixou claro. Ou vocês cumprem, ou eu vou tirar o Rojas. E vocês não deram satisfação pro cara. Ó, tem o testemunho, sabe o que ele fala? Ele abre o iPhone dele e fala, acho que o meu telefone tá com delay. Olha a conversinha, cara. Olha a conversinha. Isso eu posso falar muito claro, porque o cara era meu amigo na campanha. De viajar junto, de estar junto, de almoçar, de família, da esposa dele me mandar manjar, que sabe que eu gosto, fazia um doce pra mim lá, me levar, pra você ter uma ideia. Olha a amizade, cara. E o cara faz isso. Eu falei, você tá mentindo, tá aqui o e-mail do Alejandro, que é o empresário do Rojas. E sempre me tratou muito bem. Porque quando eu falei pra ele, você pode me mandar esses e-mails, ele mandou agora. Tá aqui, ó, presidente, como esses caras estão maltratando nós. E aí eu pego isso e desmascaro eles, cara. Então pra você ver como já tá tudo armado. E aí o que acontece? A gente manda levantar o saldo na conta. Tinha 3.700.000 na conta. E onde já se viu o cara ir para a imprensa falar que eu falei para não pagar um atleta? Sendo que eu sou o cara que desde o dia que eu assumi, sempre eu deixei muito claro. Primeiro de tudo eu tenho que pagar os atletas. Se eu quero um futebol bem jogado, se eu quero os caras dando carrinho, suando, eu tenho que pagar eles, que senão eles não vão jogar. Você não vai trabalhar se não te pagarem. Então a primeira coisa que eu só consegui ter um time na mão, um ambiente saudável, depois que eu coloquei todos os salários em dias, cara. Com toda essa dificuldade de 2,5 bilhões de dívida, eu consegui manter 7 meses de salário, 5 antecipados, que há mais de 10, 15 anos não se tinha. Com toda essa dificuldade, nunca fui para a imprensa falar que o Corinthians não tinha R$1. Como esse presidente golpista falou no dia na véspera da Sul-Americana de uma classificação, cara. Ele vai pra imprensa, fala que o Corinthians tá uma terra arrasada, não tem R$1. Como é que o jogador se sente? Pô, mas espera aí, até agora tava tudo em dia, agora daqui pra frente não tem mais em dia. Então pra você ver como desde ali já tentaram me dar um golpe, não pagando o Rojas e tentando jogar nas minhas costas. Mas aí eu vou voltar na pergunta, por que naquele momento, nesse momento aí, você não deu publicidade a essas informações que você tá falando agora? Porque você escolheu na véspera foi no sábado a reunião para votação seria na terça, se eu não me engano, né? Segunda-feira. Seria na segunda-feira, porque somente no sábado que você foi levar isso para o Conselho Deliberativo, não levou isso antes, não expôs essa situação. E até pelo contrário, tem uma entrevista um pouco depois, meses depois, que você meio que corrobora o Rosala. Você fala, não, realmente a situação era complicada, a gente tinha que escolher contas, como você falou agora, e eu escolhi pagar
o Antônio Oliveira, que era uma necessidade do Corinthians na época. Por que você não expôs essa situação naquele momento, nem que fosse só pro Core, pro conselho, e não pra torcida? Justamente, era o acordo político que a gente tinha de tentar sempre estar acalmando as coisas, para a gente tentar ter um ambiente saudável. E eles me cobravam isso para mim fazer esse tipo de política. Só que, cara, o Corinthians precisa acabar com esse tipo de política. O Corinthians não dá, é a política que estraga o Corinthians. Esse grupo que está aí, cara, todo esse pessoal que está provando aí que está todo mundo junto, é isso que precisa acabar. Quando eu tentei inovar não, profissionalizar o Corinthians de uma certa forma, trazer jovens para dentro, trazer pessoas capacitadas, que eles não aceitam. O Corinthians é um clube arcaico, cara, é um clube que tem uns chamados coronéis lá ainda, que acha que é eles que mandam, é eles que dominam. Tá bom, mas junta a sua experiência com os jovens, cara, que são atualizados. Por que Flamengo, Palmeiras, esses times da Europa hoje estão numa evolução muito grande? Porque tem pessoas capacitadas trabalhando e o Corinthians precisa caminhar para isso. Ao invés de caminhar para isso, as pessoas preferem ficar manchando a imagem do Corinthians, os mesmos de sempre querendo organizar, os mesmos que fizeram essas dívidas estão voltando. Essas pessoas que eu elegi, que nunca foram nada no Corinthians, ao invés de eles terem uma outra mentalidade, que é o que a gente propôs na nossa campanha, estão fazendo o que sempre foi feito, cara. Então é isso que precisa acabar. Só que a gente tentou ali amenizar a parte política, vamos tentar trabalhar, vamos fazer uma... Vamos, eu dei várias chances para isso, cara. Talvez isso tenha sido meu erro, cara. Esse foi o meu erro, de confiar nas pessoas, de achar que ia melhorar, de achar que eu poderia fazer um acordo e a pessoa... Ao contrário, eles estavam me cozinhando para isso. Eles estavam me levando no banho-maria para poder me dar esse golpe. Acho que fui inocente nesse sentido, mas eu tinha que acreditar, porque eu não tenho força lá dentro do conselho. O Core é tudo ex-presidente. Então, por isso que a gente sempre procurou fazer a coisa muito certa, para que a gente pudesse provar pelo trabalho, por tudo isso que está acontecendo, cara. Eu quero que mostre alguma coisa errada que a gente fez dentro do Corinthians. Ao contrário, a gente estava trazendo o Corinthians de volta. Olha a revolução que eu fiz no Corinthians em termos de camisa, em termos de valorização, em termos de atleta. O Corinthians esse ano ia entrar num outro patamar. Passamos um ano difícil pra caramba, beirando uma série, a segunda divisão do Paulista, que é coisa horrorosa. Depois assumi a caneta parcialmente ali, trouxemos uma responsabilidade que deu certo no final, que também passamos um começo, segundo semestre complicado, porque a gente trouxe atleta de um lado, de outro, até criar isso. E a minha grande dificuldade era colocar os salários em dia. Sem dinheiro, cara. Só que eu sangrei para isso. E todo o meu projeto em termos de arena, ingresso barato, lotada, visibilidade, eu trouxe essa credibilidade para que esses grandes patrocinadores viessem colocar dinheiro. E provei isso. Né? É chato ficar repetindo isso, que eu sou o presidente que mais trouxe. Mas eu tenho que falar, cara. Porque foi através disso que a gente estava colocando as coisas em ordem. Só que dentro disso também, é difícil você montar um time. Igual eu tinha 15, 20 dias para montar um time como o Corinthians, cara, que é um absurdo. É outra coisa estatutariamente que você precisa mudar. Ganhou, assume na hora, mesmo porque não dá chance para os caras fazer mais nada até você tomar posse. Você já assume ali, já sabe. O contrato da Arena foi assinado um dia antes da minha eleição, 15 anos, ninguém fala nada. O contrato da Tausa, o contrato do Carlos Miguel, um prejuízo de 46 milhões de euros, ninguém fala nada. Estacionamento que eu falei, ninguém fala nada. Entendeu? A tiqueteira que dá um prejuízo enorme, espero que agora melhore, vamos ver, eu quero entender esse contrato, por isso que eu quero voltar para ver muitas coisas. Então tudo que eu propus, cara, me mostra o que deu errado e o que não deu certo. Corinthians esse ano, nos próximos 5 anos, é o clube que mais vai receber direito de TV. Corinthians esse ano é o único clube da Série A que ainda não gastou R$1. Nós estamos no 4º mês com superávit que há mais de 10 anos não se tinha. Então esse ano era um ano de equação, de começar a pagar as dívidas de todo o planejamento que nós fizemos e esperando essa janela para fazer umas 3, 4 contratações para reforçar mais um do time. Porque o difícil é você montar um time. Depois que você montou, é só você encaixando peças pontuais. Dificilmente você erra depois nisso. Porque você já sabe, ainda mais com um treinador, com um scout que foi remontado, que tudo que a gente projetou, vocês têm frequentado o CT, dá uma olhada no CT, no ambiente, nas estruturas que nós melhoramos no CT, salas que construímos, equipamentos. Toda a melhoria, cara. Tanto no CT quanto no clube social. Pô, tudo que nós estávamos fazendo é pro Corinthians. Eu tive coragem, cara, de discutir receitas com grandes empresas aí do mundo. Tá aqui, ó, cara. Paga mais que você vem. E consegui isso. Peguei uma camisa com 70 milhões, hoje está em 200. Peguei uma receita de 900 milhões beirando a segunda divisão, tá com 1.115. O Corinthians esse ano ia chegar a 1.300 a 1.400 de receita, igualando o Flamengo ou passando o Flamengo, que há 5 anos vem ganhando tudo. E nós só ganhamos o Paulista. E a credibilidade que a gente trouxe. Até um mês atrás,
Qualquer jogador queria vir jogar no Corinthians. Qualquer jogador que se falasse queria vir jogar no Corinthians. E aonde a gente quisesse comprar jogador, todo mundo queria vender pro Corinthians. Por quê? Credibilidade que nós trouxemos, uma condição financeira de uma certa forma estável em termos de salário. É uma dificuldade enorme para manter o salário. Enorme. Mas a gente estava honrando os compromissos. Que isso é o principal. Então vamos lá. Você falou um ponto importante sobre a montagem de elenco. E você também já tinha falado, isso no pré-campanha, virou até quase que um bordão das pessoas técnicas que você ia trazer. O Corinthians gastou cerca de 180 milhões de reais. 125 milhões, depois mais 32 para 33 milhões. É que tem a situação do Kaká, que tinha um gatilho por metas e acabou o Corinthians teve que concretizar no fim do ano. Então foi cerca de 180 milhões de reais na montagem do elenco em janeiro, com alguns jogadores que... Janeiro, primeira e segunda janela, o ano todo. Não, isso daqui é só da primeira... Não, a primeira janela foram 125 milhões, com mais 30 e poucos milhões na segunda janela. São 5 milhões de dólares do Pedro Raul, 6 milhões e meio com o Félix Torres, 4 milhões de euros no Mateuzinho, 13 milhões de reais com o Ranielli, 27 milhões em luvas para o Coronado, 7 milhões de dólares para o Garro e 24 milhões de reais para o Kaká. O Garro foi 6 milhões de dólares, não foi 7. O total que foi aceito, que que está na FIFA, 7 milhões e 80 mil. Aí tem impostos, aí tem essas coisas todas. Foi divulgado pelo Tadjeles no contrato então, que está na FIFA. São 6 milhões de dólares, que eu me lembro, acho que foi 6 milhões de dólares. Aí, mas todos os outros estão certos. Eu não sei, preciso... Assim, agora de cabeça você me falando aí, nem somei, não tem como te confirmar. Que são os valores que foi divulgado. O que a gente sabe que na época foi feito são 125 milhões de reais. Essa foi a primeira janela. Que passe um pouco, 130 e pouco, mas não passa disso. Ok, vamos trabalhar com esses 125. Na situação que você tinha de receber um clube em janeiro, tomar posse em janeiro, tendo que remontar o elenco, eu lembro que na campanha eu até te perguntei sobre isso. Você falou, eu vou remontar todo o elenco. Eu falei, presidente, eu acho que é muita coisa para pouco tempo. Talvez não seja melhor aos poucos. Você falou, não, preciso ter gente que queira estar no Corinthians agora. 125 milhões, quando o Corinthians não tinha dinheiro, isso é a sua primeira entrevista, você fala, vocês vão ver como o Corinthians está aqui, eu não tenho nada. Com o Rubão, que era um diretor do rebaixamento em 2007, aquela promessa de pessoas técnicas, esse não deveria ter sido a sua primeira ação, ter um Fabinho Soldado, um executivo ali, no dia 1 do seu trabalho, talvez esse possa ser um dos seus maiores erros? Esse foi o maior acerto meu. Ter o Rubão ali? Não, de ter um executivo de futebol. Nós fechamos com o Rodrigo Caetano. Quando eu ganhei a eleição, logo em seguida eu comecei a conversa. Eu viajei para a casa do Pepinho, ele pode testemunhar, e o próprio Rodrigo Caetano, que me manda sempre a mensagem. Eu só saí do meu carro dentro da casa do Pepinho, na garagem. E lá acertamos com o Rodrigo Caetano, apertei a mão dele, uma negociação. Ninguém sabia. Porque o combinado era esse. Quando eu deixo pro Rubão tratar com o Pepinho as condições, tempo de contrato, salários, ele começa a criar problema. Ali começou a ter problema com o Rubão. Então tudo que eu prometi estava sendo cumprido. Por isso que aconteceu tudo isso. O Rubão foi um cara que me ajudou muito na campanha, que até falava que não queria ser, que eu insisti, mentira. Era o sonho dele voltar a ser diretor. Por isso que eu deixei muito claro. Quem o convenceu, inclusive, foi o Vilarão, nas conversas que eu tinha. Eu falei, cara, precisa ter um executivo. Ele depois que desfez do Rodrigo Caetano, que ele começou a ter problema, e de uma hora para outra o Rodrigo Caetano pegou e desistiu. Porque ele começou a criar problema com o Pepinho. Eles são testemunha, cara. Ali que eu comecei a ter problema com o Rubão. Mas dentro dessa necessidade do Corinthians, você não deveria ter entrado ali, nesse caso assim, ó, Rodrigo Caetano, o que aconteceu? Entender ali, ver a situação do Rubão e talvez ali já ter afastado. Tentei conversar com o Pepinho, ali eu comecei a conhecer o Rubão, amigo. Ali eu comecei a saber quem é esse cara. Porque até então a convivência era de uma campanha para ganhar a eleição. Eu não tinha uma convivência assim de negociação, de trabalho mesmo, onde eu era o chefe dele, por exemplo, vamos citar assim. E eu confiava nele, como eu confiei ele na campanha, eu confiava nele ali como executivo, como diretor de futebol estatutário. Porque é uma obrigação que você tem estatutariamente. E eu deixei ali ele. Quando eu acertei com o Rodrigo Caetano, tem testemunha. Motorista que levou a gente, segurança que levou a gente. Quando eu chego, trato tudo com o Rodrigo Caetano, era um sonho meu. Que na época era um dos melhores executivos que tinha.
né? E até então não tinha do Fabinho, não passava pela minha cabeça o Fabinho, mas vocês podem ver que na minha campanha eu sempre falava, eu quero um executivo, cara, que conheça o atleta na essência, que conheça as necessidades do nosso clube, porque a gente não tinha dinheiro. Então não adianta eu ter um executivo que só vai contratar com dinheiro. Que inclusive depois que quando não dá certo com o Rodrigo Caetano, que aí eu começo a perceber o porquê que o Rubão começou a se isolar, não queria ninguém perto dele. Teve promessas de levar pessoas lá para dentro que ele não levou para trabalhar com ele. Ele começou a se isolar, ele dormia dentro do CT, ele dormia na concentração. Dormia lá, sábado para domingo. Um absurdo, que eu não sabia, fiquei sabendo depois. E aí começa também uma conversa, indicação do Alexandre Matos. Eu falei, poxa, o Corinthians não tem dinheiro, o Alexandre ele faz boas contratações, bom profissional, mas eu preciso ter dinheiro. E aí comecei a namorar o Fabinho, comecei a entender o Fabinho, a conhecê-lo, o trabalho, o que ele fazia no Flamengo, além de ter sido um bom jogador, ele começou com scout, foi gerente e tal, depois foi pro campo. E ali eu comecei a negociação com o Fabinho. E o que particularmente assim, você acha que foi muita mais falta de credibilidade, confiança de quem estava do seu lado? Principalmente isso. O meu maior erro foi esse acordo político. Você acreditou demais no que... Sim, a gente trabalhou junto 8 anos numa campanha árdua. Uma campanha difícil. O Augusto era um desconhecido, era um sócio, que nunca sonhei ser presidente. Nunca nem participei. Eu estou há mais de 40 anos no clube e nunca gostei de participar de política. Nunca gostei dessas coisas. O clube sempre usei pelas amizades, para jogar meu futebol, jogar meu tênis, brincar com os amigos, distrair. Quando eu fui para o conselho, do conselho me mandaram para a base, que aí eu comecei a fazer um bom trabalho na base, que aí o meu nome cresceu. Pode ver, não tem nenhuma reclamação o Augusto Base. Ao contrário, Pedrinho foi eu que fiz o contrato, foi eu que segurei o primeiro Pedrinho que foi para fora. Cara, ali começou um trabalho e eu tinha esse conhecimento. Então a minha única experiência era de base. Tudo bem, ela pode ser uma escola para o profissional, mas eu nunca vivi o profissional. Como eu sempre digo, o jogador tem que chegar, ter um tempo de adaptação. A comissão técnica, que eu recebi uma pressão enorme para mandar embora, tem um tempo de... Eu também tive que ter um tempo de adaptação. Pode ver que a partir do segundo semestre do ano passado, eu melhorei muito, que aprendi muitas coisas e parei de confiar em algumas pessoas. E tirei algumas pessoas ruins do meu lado. Então, até então, era um acordo político que tinha e eu cumpri, cara. Eu sou homem, sempre cumpri minhas palavras, nunca deixei a desejar para ninguém. Você pode ver que nunca ninguém vai me criticar nesse sentido, porque eu sempre fui homem, cara. Ô Augusto, então nesse caso você descumpriu uma promessa sua para a torcida, que seria romper com a velha política, que isso você falava no Parque São Jorge, você falou que eu estava presente, você falou, a gente vai romper com a velha política do Parque São Jorge. Então você preferiu manter a velha política em troca de ter uma segurança na sua gestão? Ao contrário, eu achei que o grupo que estava comigo iria fazer essa nova política. É tanto que eles estão retardando isso, eles estão voltando à velha política, não sou eu. Os que estavam comigo são a nova política que eu achava. O Rosala, o grupo da 82, o Rubão, que na verdade é estatutário, mas eu ia colocar um executivo, assim como eu coloquei. Eu coloquei o executivo com o Rubão lá, ele não aceitava. Ele veio falar para mim no dia, você contratou um executivo e não me falou? Eu falei, eu não tenho o que te falar, eu sou presidente, eu já estava ali já numa situação. E ele tentando me derrubar por trás. Eles estavam tudo articulado. E a prova disso era o Rosa, a prova disso para já começar a me derrubar era ali, quando eu comecei a perceber. Então, por isso que nós fizemos todo esse trabalho. E aí, depois, eles tentaram fazer a minha cabeça para poder fazer, para me ter um conselho melhor. Pô, o conselho vai te derrubar, esses caras estão se unindo para te derrubar. Não importa, cara, mas o que eu estou fazendo é bem pro Corinthians. Eu não vou fazer o que eles faziam pro Corinthians. Porque se eu não trago receita, se eu mantenho os mesmos contratos desses caras, hoje eu estaria com uma dívida enorme, porque até então eles mantiveram sempre o mesmo contrato e a dívida aumentando 300, 400 milhões todo ano. Eu, ao contrário. E depois a gente vai falar sobre isso, minha dívida foi 88 milhões e um ativo de 700 milhões de atletas. E um superávit no final do ano de 9 milhões e meio, que a conta tem vários erros e está periciada aí. Tem parecer do Papa da contabilidade, que queriam jogar para mim tudo casca de banana que foram colocando para mim, cara. E eu mantendo umas pessoas do lado, que eu acreditava que trabalhavam comigo na campanha, que estavam fazendo conchavo para me derrubar, e foi provado isso agora. Então eu estava tentando uma nova política, que precisa ter uma nova política. Porque o que estraga o Corinthians, se não acabar com essa política do Corinthians, ele não vai sair disso nunca. Então eu tentei uma nova política. Só que infelizmente eu confiei nesses caras que estiveram comigo na campanha. Eu cumpri minha palavra dando alguns cargos para eles. E com esses cargos eles tentaram me derrubar. Para quem quer tanta nova política, você sempre falou disso. A reforma estatutária não deveria ter caminhado mais rápido? Porque há dois sábados, se não me engano, atrás, teve o protesto lá pedindo a sua renúncia, pedindo reforma estatutária e várias outras
outros pedidos lá de uma das chapas lá no Parque São Jorge. E tanto eles, quanto o Romeu Tuma Júnior, quanto o Stabile falaram, o presidente não dava sequer uma sala pra gente sentar e conversar. E muito pouco, de fato, a gente viu que andou sobre a reforma estatutária. Teve uma ou duas assembleias, alguma coisa assim, bem pouco. Não deveria ser do seu interesse isso caminhar mais rápido? Você não deveria forçar mais? Cansamos de falar com eles, cansamos. Só que o que eles fizeram desde o dia 2 de janeiro de 2024 até ontem era me caçar. Eles nunca se preocuparam com a reforma estatutária. Isso aí é burburinho que eles passam mentira para a imprensa, para a torcida. Por que ele é o presidente do conselho, eu não tenho esse... Isso é obrigação dele. Vê se ele colocou um membro meu na reforma estatutária. Vê se tem alguém das nossas chapas na reforma estatutária. Vê se algum dia ele colocou no conselho sobre a reforma estatutária. Não é para mim, é para o conselho. Vê se algum dia ele orquestrou alguma reunião para a reforma estatutária. Ao contrário, desde o primeiro dia, a intenção deles era só me derrubar, só me perseguir. Todo dia isso. Tem várias testemunhas. Todo dia era faca no pescoço lá. Você tem que fazer isso. Você tem que mandar o treinador embora. Esse executivo não é do tamanho do Corinthians. Você está montando uma filial do Flamengo. Você não pode contratar esse CEO. Você tem que mandar esse CEO embora. Se você não mandar esse CEO embora, nós vamos preparar um impeachment para você. Está gravado no conselho. Era o tempo todo. E mesmo assim eu dibrando todo mundo. Empresário orquestrado para mim não bloquear as contas, para não contratar jogador. E olha o trabalho que eu fiz, cara. Mas eu faço essa pergunta, Augusto, porque você foi eleito, lógico, pelos sócios, mas a sua campanha alavancou muito pelo corintiano da rua mesmo, sim, que não é sócio. E é o que eu fiz, trabalhei para ele. Por isso que eu tô te falando, hoje a reforma estatutária, né, que o Gaviões está tomando essa frente, com membros do Gaviões e sócio, por que isso você não trouxe o corintiano de fora para fazer essa pressão novamente? Porque, como você sempre falou, né, eu tenho mais de 80% do corintiano votaria em mim hoje. Você foi eleito com mais de 70% dos votos. O conselho você tinha de chapa, era 4-4, né? Mas a gente sabia que algumas das chapas... A gente tinha 3 chapas. A gente sabia disso. Desde o dia da eleição a gente sabia disso. Então, mas ali de que te apoiavam era 4-4, né? E algumas da situação, muita gente saía declarando que votou em você. Depois o Conselho Deliberativo, você também elegeu o Tuma. Você tinha muita força. E o torcedor tinha muita confiança em você. Essa reforma não deveria também ter sido um dos seus pilares? Falar, eu vou romper com essa velha política aqui, ó. Eu quero a reforma estatutária. Vamos, vem. Não tá andando porque o Tuma não tá deixando, fulano não tá deixando. Talvez isso tenha sido meu erro, confiar nele. Calma que estamos trabalhando. Não trabalha nada. Pode perguntar pro conselho se algum dia colocou alguma coisa de reforma estatutária. Você tem que confiar às vezes. Vai fazer o quê? Eu ajudei a eleger o cara. Eu elegi ele. Porque ele prometeu um monte de coisa e não cumpriu nada. Até um ano a mais de... O que ele prometeu? Ele prometeu, por exemplo, mais um ano de mandato. Porque ele falou o primeiro ano vai ser difícil. Isso foi uma reunião na casa do Fran, onde eles me levaram no sábado à tarde que eu não ia. Existiam 3 candidatos. Romeu Tuma, Jorge Calil e o Ivanei, que o Rubão tinha prometido para ele. Existiam 3. E eles me levaram, um dia me chamaram, e numa reunião lá, eles me convenceram. Quem me levou foi o Ney, o Valmir, o Marcelinho, sábado à tarde, até minha esposa, poxa, no sábado à tarde a gente não está tendo tempo. Falei, poxa, é uma reunião de negócio, eu tenho que ir. Acabei indo para o Guarujá. Chegou lá prometendo um monte de coisa. Nós vamos andar lado a lado, nós vamos trabalhar juntos, você vai fazer um excelente mandato. Aliás, eu vou trabalhar para a reforma estatutária, te colocar mais um ano, porque o primeiro ano você vai ser difícil. Que a gente sabe disso. Que eu sempre fui a favor de 4 anos, pelo menos 2 e 2. Que se em 2 anos você não trabalha bem, te tira, coloca outro. Se você trabalha bem, te elege automaticamente. 4 anos seria o ideal, porque sempre o primeiro ano realmente é muito difícil de você entender a transição. Eu não tive transição, cara. Foram pau aqui, pau ali, escondendo aqui. Contratos na calada da noite. Cara, se vocês... vocês são inteligentes, começa a analisar todo o processo que eu sofri, tudo que eu fiz, tudo que eu passei, tudo que eu fiz, cara. E eu trabalhei para esse corintiano. Eu não aumentei ingresso, eu não aumentei mensalidade do clube, sou o único presidente que está 1 ano e meio no clube sem aumentar título e aumentar mensalidade. Com 3 meses eu coloquei 4.500 pessoas novas. Subiram lá, você não pode mais vender título, você tem que aumentar o valor do título. Mas espera aí, eu sou do tempo que tinha 100 mil sócios aqui, eu tinha que pedir licença para botar meu pé dentro da piscina. E sempre sustentou o clube e sustentou o futebol. Quem sustentava o futebol naquela época era o clube. Então, analisa todo o processo que eu passei, o que esses caras fizeram. Posso ter errado em confiar. Errei em confiar. Meu maior erro foi confiar. Só que, cara, como é que você pode administrar o Corinthians desse tamanho, sendo eu ditador e não confiando em ninguém? Não tem como. E eu confiei nessas pessoas que eu elegi e me traíram.
Essa história de que não tem sala, olha o absurdo, isso é mentira, cara. Vai lá para minha secretária Márcia, que está lá há 30 anos, passou por todas as gestões, pergunta para ela. Toda reunião do CORE lá do meu lado, eu cedi a minha sala para eles. Pergunta quantas reuniões eles tiveram na minha sala. Reuniões de chapa tinha na sala do CORE. O Osmar tem a sala dele do lado da minha. Como é que nunca teve sala? Como é que ele fala que nunca participou? Eu fiz uma viagem, eu fiquei 18 dias fora. Ele que assumiu a presidência. Como é que ele fala que nunca assumiu? Então, você vê as mentiras que eles contam, cara. O torcedor realmente às vezes não sabe, não entende, acredita. E vem me bater sem saber. Só que graças a Deus, desde o dia que eu saí, eu só recebo elogios de todo mundo, cara, falando, cara, você precisa voltar logo, a gente sabe o trabalho que você fez e o que esses caras estão fazendo. E você tá vendo, eles estão se matando, estão todo mundo junto, cada dia mais se declarando junto, cada dia mais está consolidado o golpe que eles me deram, todo mundo junto. Por que eles estão fazendo isso? Porque eles sabem que eu estou melhorando o Corinthians, eles sabem que a gente está renovando o Corinthians, eles sabem que a gente está colocando o Corinthians num outro patamar, que o Corinthians a partir desse ano ia começar a equacionar sua dívida, eles sabem disso. Por que eles estão fazendo tudo isso? Por que eles mancham a imagem do Corinthians? Realmente para os patrocinadores ir embora. E daqui a pouco o Corinthians está realmente numa terra arrasada. Temos que vender o Corinthians. Tem que vender nada, cara. Eu sou contra isso. O Corinthians, estou provando que o Corinthians tem como sair disso. Eu provei isso. Eu provei num ano difícil, deixando 1.115 de receita, recorde histórico. E esse ano você pode ter certeza. Por que a gente ia ter um aumento de receita? Porque o ano passado nós recebemos 6 milhões de placa o ano todo. Esse ano a gente ia receber quase 70. O contrato que eu estava analisando de fiel torcedor, a gente deixa de ganhar mais de 70 milhões por ano de fiel torcedor. O Corinthians recebe 20, 22 milhões de fiel torcedor. Enquanto o Palmeiras já está em 100 milhões, São Paulo está em 80, Flamengo está em 95, está tudo nessa faixa. E o Corinthians, que tem um dobro de torcida, está em 20 milhões, cara. Mas você não acha que chega... E aí eu vou te dar um exemplo aqui. O jogo contra o Flamengo, que 60%, 63% dos ingressos vendidos estavam no fiel torcedor. O povão não teve acesso, então esses 40 e poucos, 37% não foi para o corintiano povão, né? Então... Aonde você achou essa porcentagem? Que eu tenho documentado. Nós batemos recorde de ingresso para o fiel torcedor, 82% de ingresso para o fiel torcedor. Eu tenho documentos. Esse ano, isso foi esse ano. Mas depois dessa denúncia, isso foi 63%, foi Corinthians e Flamengo na Copa do Brasil, se eu não me engano, em setembro. O fiel torcedor não é muito desvalorizado. Isso daí não foi escanteado, não só, óbvio, a sua gestão, esse um ano, mas já vem de um processo, lógico. Mas esse ano, como você falou, só 22 milhões. Hoje o novo fiel torcedor não tem estímulo algum para ser fiel torcedor, porque por N motivos vai parar na mão dos mais antigos, que pontuam mais, e de muito cambista, que também é uma grande reclamação que tinha na sua gestão. Então, o cambismo e o pouco acesso ao novo fiel torcedor não foi algo que você deixou passar? Você concorda que em um ano é muito pouco para tudo isso? Você pegar uma estrutura de quase 20 anos, que montaram tudo, empresas com contratos, multas absurdas, e a gente brigando para trocar, brigando para melhorar. Por isso que eu te falo, as pressões que eu recebia todo dia, eu não tinha tempo para trabalhar. Não tem um dia que eu não tinha pressão. Não tem um dia. Eu tinha viagens, como eu fiz, viajei vários países aqui sul-americanos, vários países da Europa, trazendo receita. A minha, que era o que eu comecei a fazer desde o dia que eu assumi, viajar e buscar receita como presidente, porque a minha obrigação era essa, e porque eu tinha isso em mente. Eu tenho uma marca valiosa. A primeira reunião que eu participei na CBF, estava lá, maior audiência Corinthians. Falei, puta, é por aí que eu vou. E o Corinthians a gente sabe, o corintiano é fanático, o corintiano é consumista. E é onde eu comecei a fazer esse trabalho. Então eu não tinha tempo para nada. Meu tempo era trazer receita para o Corinthians para poder pagar salário em dia, para ter um time competitivo e trazer mais receita, que é assim que começou a partir do final do ano passado. Então se você for analisar um ano para me ver tudo isso, é muito difícil, mas eu consegui. Olha a diferença do ano passado, que eles não chegavam a 50% de ingresso para o fiel torcedor, eu cheguei a 82% dos ingressos para o fiel torcedor. E um ano congelado sem R$1, sem dinheiro para pagar, e eu mantive o ingresso barato e sofrendo uma pressão enorme do meu financeiro, do fundo, para que aumentasse o ingresso. Não vou aumentar, porque a minha promessa é ter a arena lotada eu dou visibilidade para o meu patrocinador, que é o que ele quer, e através disso eu vou buscar receita. Nisso eu sei fazer muito bem e fiz muito bem. Então é muito difícil você manter. E aí eu vou te dizer, com todo esse tempo, eu fazendo licitações das empresas, entendendo os contratos das empresas, para que eu pudesse melhorar, porque as multas eram altíssimas, e pudesse buscar essas empresas que pagassem as multas e entravam. Eu deixei tudo pronto para isso. Facial, melhor do mundo.
Por que a facial não andou? Fizemos, eles rescindiram. Você vê que... A empresa já estava contratada, Sim. mas Só que tem o último jogo foi contra o Vitória. A venda inicia antes do seu afastamento e na venda não tinha nada sobre o facial, ou seja... Eles estavam montando, você viu as catacas tudo pronto, isso leva um tempo, não é assim. Mas não teria, de qualquer forma, não teria nenhum jogo de teste. Não, já estava testando com funcionário, já estava testando lá embaixo. A gente às vezes brincava, a gente brincava quando entrava ali no salão, tinha lá, a gente brincava, tinha uns que travava. Pô, você não pode, você está procurado. Cara, pô, que não é assim, primeiro que a gente também não pode errar. Né? Por mais Não, eu te faço a pergunta porque a gente frequenta outros estádios no Brasil, então, por exemplo, teve jogo o Palmeiras demorou 3 meses, o Goiás, eu acho que foi 6 meses do Goiás, que é o Serrinha, que é 10 mil. Vou te dar um exemplo. Pouca coisa. Vou te dar um exemplo que vocês não sabem. O Atlético Paranaense até cita no próprio tour dele que demorou 1 ano para conseguir toda a implantação. O Corinthians não foi muito moroso, isso, e aí é sua gestão. Sim. Parte não, desculpa, essa daí é totalmente sua gestão. Não foi muito moroso nesse processo, seja um ano com a Bipes ou com a Ligatec? Estou 1 ano fazendo isso. 1 ano sofrendo pressão. Estou 1 ano fazendo isso. Pressão de quem e por quê? Pressão de todos, por causa das empresas que estão lá. Por causa de multas altíssimas. Por causa de multa que eles renovaram na calada da noite quando eu ganhei a eleição. Você tem que ter um trabalho, procurar uma empresa, fazer uma licitação, que depois entrou o Fred Luz, ele que começou a fazer essa licitação. Porque, ele fez no Flamengo, um cara que estava lá mais para isso, eu ia correr atrás de receita, e ele faz todo o trabalho de clube. Quando ele começou a dominar tudo, que aí veio. Esse cara não pode fazer isso, esse cara não pode... Começou isso. Então a gente já estava 1 ano fazendo isso. 1 ano. Inclusive, uma das empresas que, depois a gente vai entrar nesse assunto também, com certeza, é a do Gustavo Lima. Balada, que está lá, que o Fred que fez a licitação. Então, para você escolher uma empresa... Eu mandava, o Greg era um dos nossos enviados em todas as arenas para entender a estrutura. Foi no Maracanã, foi no Atlético Paranaense, foi em Cuiabá, foi no Bahia, foi no Palmeiras, foi no Santos, foi no São Paulo. O Santos operava maravilhosamente bem na calçada. De 500 e pouco por minuto, estava passando 900. Olha que maravilha, a gente começou a entender. Aí todo mundo começou a bater forte, vai ser essa empresa, é bandido, está presa, não sei o quê. E a gente negociando com a Bipes. Vai ter, até para manchar a imagem, tem que fazer com uma intermediadora. Ao contrário, quando eu falei, vai fazer, não consegue, eu consegui. Os caras vieram direto para fechar comigo, eu consegui. Vai ficar muito mais caro, 10 centavos por atleta, por torcedor, R$4.800. Se você botar 48 mil pessoas, dá 10 centavos. Só que é a melhor facial do mundo, cara. Tudo pronto, as catacas chegou agora testando com funcionário. Por que testando com funcionário? Era mais de 3 mil credenciais, cara. Quando eu mexi no vespeiro dos ingressos, você pode ver que nós bloqueamos mais de 60 sites de cambista. Teve cambista querendo contratar pessoas de TI para ver se furava o bloqueio. Nós fizemos isso. Onde começou a sobrar ingressos para o fiel torcedor. Desculpa, Augusto. Desculpa, a gente chega pelo setor oeste. Tem até um vídeo aí de um colega nosso fazendo uma live e o cara oferecendo ingresso para ele. Isso agora em fevereiro. Ameaçou ele, né? Porque tá me filmando por quê? Tá me filmando, você vai tem muito cambista, Augusto. Mas tudo isso aí tudo isso aí foi orquestrado. Como que eu sou um fiel torcedor, eu não consigo comprar o ingresso tendo 80, 90 pontos, acaba... E o cambista chega lá, você quer quantos? Você acha que eu estaria liberando ingresso para cambista? Não estou falando que é você, mas eu acho que seria do seu interesse não ter esses caras. Estou te dando um exemplo, você é uma pessoa inteligente. Você acha que eu faria isso? Você não acha que é uma coisa orquestrada para bater cambista, Augusto? Por que isso? Porque eu estava trocando empresa, cara. Eu estava trocando empresa para acabar com isso, cara. Não sou eu que faço login, cara. Eu nem sei quem tem login naquilo. Eu fui o primeiro a tirar meus ingressos, cara. Eu fui o primeiro a tirar um camarote extra meu, cara. Que eu poderia botar minha família no camarote. Sabe para quem eu vendi o camarote? Pro dono do Sonda. Que queria um camarote por 1 ano, pelo menos, para começar, que o cara, ele é corintiano doente, acho que o filho, não sei, não lembro. Um cara gente boa demais. Tira o camarote. Eu tinha um camarote extra como presidente, até isso eu tirei para vender por 500 e poucos mil, quase 600 mil. Porque eu penso no Corinthians, cara. Porque essa conversa que a gente está tendo, Augusto, você já falou várias situações aqui que só vem na minha cabeça o cifrão, que é o quê? O fiel torcedor nosso eu acho que se eu não me engano, é o 10º
em arrecadação. A gente está atrás de clubes que não tem torcida praticamente. E eu acho que por mais que um ano seja pouco tempo, é um número muito agressivo, que chama sempre muita atenção. Eu estou preparando essa estrutura que esse ano ia começar a dar fruto. A gente preparou essa estrutura. Pô, você tá vendo com quem que eu tô brigando, cara? Não tô brigando com gente de esquina, tô brigando com gente poderosa, cara. Mas tá tudo estava tudo debaixo. Essa é o que fica na minha cabeça, é sempre assim. Estava tudo debaixo de você, Augusto. Você era o presidente do Corinthians. Então, mas você tá vendo como até você que participa o dia a dia tem dúvida? Você não viu agora que eu deixei tudo pronto? Você não viu que estava tudo pronto para isso agora? Foi um ano de trabalho nisso. Um ano de trabalho para que esse ano a gente pudesse colher fruto. E eles sabiam disso, por isso que eles me tiraram. Pode ver que eu deixei todos esses contratos prontos. Lá o regime é presidencialista. Eu poderia chamar a responsabilidade para mim e assinar. Eu quis dividir a responsabilidade com o conselho. Mas você está emperrando, não está atrapalhando o Corinthians? E o Corinthians é o maior interesse do presidente do Corinthians. Eu falo isso porque, por exemplo, vou te dar um exemplo do nosso maior rival, infelizmente, mas a Leila implantou a facial com os mesmos problemas que você e ela foi à imprensa para falar. Eles não queriam e eu falei, vai fazer e ponto. E ela implantou a facial há um ano e pouco atrás. Você não deveria, não só da facial, mas em outras questões, que eu acho que até a facial é o menos importante do Corinthians nesse momento, né? Acabou sendo obrigatório. Mas questão de um fiel torcedor, né? Questão de receitas, de contratações. Isso não deveria ser, olha, tá atrasando demais. Sim, é meu interesse do Corinthians, ponto. Você tá batendo na mesma tecla que eu já te expliquei. Eu confiei nas pessoas, eu tive que passar por cima delas e trazer um executivo de futebol. Eu tive que passar por cima delas e fazer a facial. Eu tive que passar por cima delas e deixar a etiqueteira pronta para eles assinarem. Eu tive que passar por cima delas para deixar uma Adidas pronta para eles assinarem. Você sabe o que é isso? São potências. Pô, e eu sozinho. É muito mais fácil administrar, igual ela pegou um Palmeiras estruturado. É muito mais fácil agora, como o BAP pegou o Flamengo estruturado, com dinheiro. Com dinheiro eu posso bater de frente. Agora, sem dinheiro eu dependo de gente atrás de mim para autorizar. Se eu tenho dinheiro, se o dinheiro é meu, quem me dera. Eu sempre deixei claro para vocês, eu não tenho dinheiro para pôr no Corinthians, mas não vou tirar dinheiro do Corinthians. Agora, se eu tenho dinheiro, se eu sou bilionário igual a Leila, cara, eu dou as regras e pronto. Se eu errar alguma coisa, eu tenho dinheiro para cobrir, a responsabilidade é minha. Porque o Corinthians eu amo. Se eu tivesse dinheiro para pôr no Corinthians, você pode ter certeza que eu colocaria. Então é muito mais fácil você tomar essas atitudes quando você tem uma estrutura por trás. Agora o Corinthians, cara, foi eles que fizeram tudo isso. Para mim brigar contra eles, eu não tenho dinheiro para pagar essas multas. Eu tenho que achar empresas qualificadas e que paguem a multa como eu achei. Aliás, não foi uma só. Do estacionamento foram umas 10. Da etiqueteira foi umas 7. Facial foi umas 6, 7 também. Então você vê o que é o Corinthians. E cada vez mais reduzindo o custo. Você sabe quanto essa empresa da etiqueteira cobra de taxa por... Nossa... 21%. Você sabe quantas as licitações a gente conseguiu? A máxima? 6%. Então olha o prejuízo que o Corinthians toma. Não só na taxa administrativa, como também no trabalho que não está sendo bem feito para que a gente possa faturar o fiel torcedor, como fatura São Paulo, Palmeiras, Flamengo, que estão na base de 80 a 100 milhões. Então olha com quem eu estou brigando. A gente está batendo uma tecla que eu já te expliquei e estou te deixando claro. Um ano para me brigar com esses caras. E eu dependo do meu conselho, eu dependo das pessoas que estão por trás de mim para me dar o suporte. Eu estou sozinho. E mesmo assim eu briguei de frente e consegui, cara. Eu consegui dibrar empresários e montar um time. Eu consegui dibrar todo mundo e manter salário em dia. Eu consegui dibrar todo mundo e trazer grandes receitas com o Corinthians manchado. E agora eu estou conseguindo trazer todas essas empresas. Por que eles me derrubaram? Porque eu estou trocando todos os contratos que não eram bons para o Corinthians. E os contratos que não eram bons para o Corinthians são potências, caras. E provei isso aí. O Corinthians é o clube que mais vai receber dinheiro na América Latina em direito de TV. O Corinthians é o clube que mais vai receber direitos de placas. O Corinthians é o maior patrocínio master do futebol. O Corinthians está preenchendo a camisa no mesmo patamar do Flamengo. É o único que está igualando com a gente, é o Flamengo. E estou provando que o Corinthians é a maior audiência do país. Pô, mas olha com quem eu estou brigando sozinho, cara. Por isso que eu sempre pedi ajuda da torcida. Por isso que eu falei, eu estou saindo, cobra agora a abertura das contas. Vão para 2 meses. Você viu alguém algum dia na imprensa cobrando a abertura das contas? Vocês me cobravam a auditoria que foi feito. Foi pego as contas. Tá aí, ó. Tem erro, periciado, auditado. E eu falei pro Alê no dia da Gaviões, cobram as contas. Eu falei pro metalheiro, cobra as contas, vamos cobrar. Você viu algum deles cobrando até agora? Cobra como estavam me cobrando. Ah, a pressão toda é renuncia. Por que eu vou renunciar? Me dá um motivo.
porque eu estou fazendo bem pro Corinthians, vocês querem manter esses caras que estão aí, é isso. Então vocês falam que eu vou embora. Cuidar da minha família, cara. Que a minha vida, para mim, é muito mais preciosa do que isso. O Corinthians é um clube que eu amo, é uma paixão que eu dediquei minha vida, mas também tem um limite, cara. Entendeu? Agora, esse é o problema lá. Então você vê, eu dibrei tudo isso, cara. E me mostra alguma coisa de errada. Posso ter falhado, eu sou ser humano, erro. Mas é como eu falei, eu tenho um tempo de adaptação e cada dia mais eu estou aprendendo, cara. Só que eu estou aprendendo sozinho. Eu dependi de pessoas e essas pessoas me traíram, cara. Eu deleguei poderes para essas pessoas e essas pessoas me traíram. Essas pessoas nunca foram nada no clube, cara. Chegaram às cadeiras lá porque eu dei para eles. Romeu Tuma, o que o Romeu Tuma foi no clube? Nunca nada. Eu elegi ele presidente do conselho. Rubão. Eu dei a nova oportunidade dele se redimir de 2007. Fez mais lambança ainda. Os outros que eu dei a oportunidade que nunca foram nada, que agora estão querendo sair como presidente. Então, o Corinthians está morto, rapaz, se esses caras assumirem o Corinthians. Então, o que tem de errado, cara? Tem de errado eu estar melhorando o Corinthians. Me dá alguma coisa que eu fiz de errado. Entendeu? Então eu tentei essas empresas, eu tentei. E é tanto que cada dia eu vinha melhorando o fiel torcedor. Eu sou o primeiro a favor de que o fiel torcedor tem que ter direito a voto, eu sou o primeiro a favor que tem que ter uma reforma estatutária urgente para o bem do Corinthians. Não é para o meu bem. Porque até hoje todas as reformas estatutárias que esteve lá foi para o bem do presidente que estaria na cadeira atual. Eu não quero para o meu bem, eu quero para o bem do Corinthians, porque eu estou aqui pelo Corinthians. Eu sou o único presidente que eu não fiquei um mês sem gastar R$1. Eu estou há 16 meses sem gastar R$1 de cartão de crédito. Nem almoço, nem nada. Eu poderia jantar com a minha família, com amigos e trazer uma nota como se era feito. Está aqui uma nota de trabalho. Ao contrário, cara. Eu fui chamado de demagogo porque eu saio da minha sala, desligo o ar-condicionado e desligo a luz, porque eu faço na minha casa. Para economizar para o Corinthians. O que eu ganho com isso, cara? Ganhei isso aí, ó. Ganhei esses caras manchando a minha imagem, da minha família, tentando me sufocar emocionalmente para mim renunciar. Não vou renunciar, amigo. Ah, você vai perder seus direitos. Estou pouco me lixando. Mas eu vou até o final pro bem do Corinthians e vou voltar. Porque desde o primeiro dia que eu ganhei a eleição, já foi procurar pessoas capacitadas, cara. Até então tudo ótimo. Mas quando eu acertei com o Rodrigo Caetano, cara, aí começou as desavenças, porque aí era ele que ia combinar e eu corria atrás de outras coisas. Eu estava viajando, eu estava fazendo as coisas pro Corinthians. Eu atendia, chegava a atender 50 pessoas no clube durante o dia. Eu saía meia-noite. Muita gente até me criticava, você não pode atender, você não pode... Pô, você tem que se preservar. Não, cara. Quando eu precisei de voto, eu fui falar com todo mundo para me dar voto. E é o que está acontecendo agora. Não preciso deles de novo, está todo mundo me apoiando, cara. Tem uma maioria dentro do clube que está caminhando bem. Você tem confiança de voltar a ser presidente? Você acha que o sócio não vai ratificar seu afastamento? Eu acho que o sócio vai referendar a minha volta. Aliás, todos eles... Eu ando dentro do clube, o que eu mais tiro é foto e vídeo. E todo mundo falando que você precisa voltar, até funcionários pedindo para me voltar. Até funcionários pedindo para voltar, porque a coisa lá tá complicada. Existe uma ditadura dentro do clube que você não pode fazer nada. Tá aí, ó, vocês viram aí o requerimento da comissão de eleitoral. Vocês viram aí. Quer dizer, o clube faz churrasco todo dia, todo final de semana. Não pode fazer churrasco, não pode usar camiseta, não pode usar... É uma campanha, de uma certa forma. Por que ele não quer que faça nada? Porque ele sabe que o clube ali, a maioria me apoiam. Eu fui eleito ali por 70%. E o clube não quer esses caras lá. Já está provado isso. Então o medo deles é esse. Por isso que eles estão proibindo um monte de coisa. Agora, vê o que eu já fiz de bom pro clube sem dinheiro. Troquei iluminação dos campos das turmas. Troquei areia, a melhor que tem, das quadras, que nunca trocaram. Troquei o piso da quadra de basquete, que os associados lá criticavam muito. Instalei um placar eletrônico que eles deixaram lá, estava lá, e eu fui lá e instalei um placar de NBA. Entendeu? Toda a parte de jardinagem no clube, toda a parte de pintura, de revitalização. Pô, olha o clube como é que tá. E outra, até hoje não se aumentou R$1 em termos de título e manutenção. Para que isso? Para o torcedor vir, para ser sócio, cara. Para conhecer o clube, ter direito à votação. E essa é uma das coisas que eu quero na reforma estatutária. Diminua de 5 para 3 anos, cara. Eu tenho um projeto também para o fiel torcedor, mesmo de longe, paga uma taxa, já que você não volta, paga uma taxa, e daqui 3 anos, isso diminui para não ser 5 anos, diminui para 3 anos, daqui 3 anos ele tem direito a voto. Tem que se melhorar, cara, tem que melhorar cada dia mais. Mesmo que você... eu vou fazer essa pergunta até pelo pronunciamento que você fez antes da votação, que foi quase assumindo que perderia ali no conselho. Se você sentir ali dias próximos que não vai dar, você renunciaria para manter os seus poderes políticos?
Jamais renunciaria, jamais vou renunciar. Porque eu não penso em ser político, cara. Eu assumi isso pro bem do Corinthians, eu coloquei minha vida nisso pro bem do Corinthians. Eu larguei família, sabe, eu estava ciente de tudo isso, deixei claro para minha família, eu vou dedicar. Toda a minha família me apoiou, cara. Minha filha, para me ver, ela tinha que ir no Corinthians. O meu menino ainda vai nos jogos comigo, tudo bem, mas minha filha quase não ia. Então, deixei muito claro para isso. Eu me dediquei ao Corinthians, cara. Então não é esses caras que vai me tirar na mão grande. Eu fui eleito democraticamente pelo sócio, cara. Esses caras não é 170 caras que vêm e me tiram na mão grande. E você está vendo aí, provado que eles estão todos juntos e eles se uniram. Então eu já sabia disso, porque eu não tenho um conselho na mão. Eu não tenho o interesse deles na mão. Então, cara, eu fiz tudo que eu fiz até hoje foi pro bem do Corinthians e está provado. Vê alguma coisa que eu fiz de errado pro Corinthians. Se eu tivesse feito alguma coisa de errado, eu ia pegar meu bonezinho e ir embora, cara. Eu tenho carisma lá dentro, eu tenho amizade, eu tô há 40 e poucos anos no clube. Eu nunca tive problema com ninguém no clube, ao contrário, cara. Sempre atendi muito bem todo mundo. Mesmo como presidente, eu desci lá para jogar futebol. Eu sou o único presidente, acho que da história, que despacho lá de segunda a segunda. Tô no clube todos os dias, atendo todo mundo as reclamações, caminho pelo clube, ouço todo mundo. Porque eu tenho meus diretores, eu sei que meus diretores também não é 100% qualificado. E deixam de fazer coisas para os sócios. Então, às vezes, eu ouço uma reclamação e cobro do meu diretor. Que são, às vezes, coisas simples. O sócio paga a sua manutenção. Ele tem o direito de reclamar uma melhoria, uma benfeitoria para ele, para o departamento dele. E é isso que eu estava trabalhando, cara, aos pouquinhos. Sem dinheiro, hein? Pergunta lá para as pessoas que têm comércio lá dentro se eles não estão felizes com a minha administração. Eles triplicaram o faturamento lá dentro, coisa que nem aluguel, às vezes, eles não conseguiam pagar. O clube lotado com famílias, crianças, vê agora. Todo dia eu recebo reclamação que ninguém mais está querendo frequentar o clube. O clube está vazio. E eu deixei o clube lá com famílias, crianças, todo mundo frequentando, lotado o clube, cara, lotado. É isso que eu queria pro clube. Você ficar trabalhando ali. Não é fácil todo dia você trabalhar e as pessoas não querendo que você faça as coisas. Quando eu contratei o Fabinho Soldado, que o Fabinho trouxe os caras de scout, por isso que deu certo a segunda janela, pontuais, jogadores pontuais, e gastamos, pô, 1/3 do que gastamos. Porque eles não queriam isso, cara. Eles não queriam porque eles sabiam que ia dar certo. Você sabe por que eles estão aturando o Fabinho Soldado? O Fran Papaordano, todos eles subiam lá e tem que mandar o Fabinho embora. Todo dia era isso, não vou mandar embora, cara. Eu assumi o Fabinho, assumi o Ramon e deu o que deu, cara. Graças a Deus, fomos campeões. E tivemos uma janela boa e esse ano, olha aí, o Corinthians... Pô, todo mundo me criticou, você não vai contratar... Mas ninguém sabe a dificuldade de um presidente de manter um plantel quando acaba uma temporada. Ainda mais do jeito que a gente acabou bem, cara. Todo mundo se destacando, o Garro como melhor meia, o Memphis, Ranieri, pô, todo mundo, o Mateuzinho numa crescente, o Carrijo, maestro. Então, pô, começamos a ser assediado, o Bidon. Eu recusei quase 100 milhões de euros, cara, em 4 jogadores. E não vendi, sem dinheiro no caixa. Poderia vender e lá quitar a arena, mas e aí? Eu tinha time depois, e como é que eu ia remontar de novo? Eu ia apanhar da torcida. Vamos ter paciência, vou recusar isso agora, numa segunda janela talvez, e vamos ganhar título para consolidar que o Corinthians está de volta. Todo o meu planejamento deu certo, cara. E o nosso planejamento agora era terminar em quarto, quinto no máximo, para que a gente fizesse uma segunda janela agora boa e disputasse o título. Esses caras estragaram tudo, cara. Pô, pergunta pro Fabinho o planejamento que nós tínhamos para trazer umas 4 peças, para deixar o elenco bem reforçado, porque daqui para frente você tira um, coloca um muito melhor, com uma condição melhor, já no estilo de jogo, com as nossas características, não vamos errar. Então era esse o planejamento que esses caras estragaram, e eles sabiam disso, cara, eles precisavam me dar o golpe urgente. Augusto, falando de futebol um pouquinho, a gente não teve a oportunidade de perguntar isso para você, porque aconteceu muito rápido, né? Como você explica para o torcedor o Corinthians ser campeão paulista em cima do maior rival, um dia épico para o torcedor que estava lá na arena e os que não estavam, e menos de um mês depois o treinador, que assim, o corintiano normal geralmente fala, ganhou do Palmeiras, ganhou um título, o ano tá quase que ganho, né? É só não cair. E menos de um mês depois o Ramon ser demitido. O que leva à demissão do treinador que foi campeão menos de um mês antes sobre o maior rival em casa? Cara, assim... Puta, dois seres humanos, toda a equipe dele, toda a comissão dele, fantástica, cara. São pessoas ímpares, de um caráter, trabalhadores. E o estilo dele eu gostava muito, assim, ele trabalha muito com jogador de base, assim como o Dorival, que me encanta. Isso que eu sempre planejei para o meu mandato. Treinadores de profissional que olhem a base. Porque o coração de qualquer clube é a base. E é o que está acontecendo no Corinthians também.
Só que chega um determinado momento, cara, que assim, você vê que o treinador já não consegue mais tirar, que é críticas em cima de críticas que vinha de torcedor, você começa a analisar algumas coisas. E apesar que pressão pra mim, esquece, cara. Eu não, jamais vou mandar alguém por causa de pressão. Mais pressão que eu recebi, segurei todo mundo, então esquece. Pressão pra mim não adianta. Pode fazer à vontade, que é o que estão fazendo agora. Pode fazer à vontade que eu aguento. Só que a gente começou a analisar isso e a gente viu que eu acho que uma troca de treinador iria animar mais e reestruturar mais. Então é isso que a gente procurou entender fazer. Que aí o nome, a gente tinha alguns nomes que a gente começou a analisar e onde a gente foi certeiro no Dorival e graças a Deus deu certo, que é o mesmo, um estilo, e é um estilo mais também de conciliador também, de manter um grupo, que a gente tem um ambiente muito bom. Eu nunca vi um ambiente de um time profissional tão bom, cara, uma harmonia tão fechada. Final do ano todos passaram férias juntos, aniversário todo mundo junto. Então, cara, é isso que a gente queria, porque eu conheço um pouco de futebol nesse sentido, sei que se você não tiver vestiário, tá aí o Fluminense, amigo. Tá aí o Fluminense. Tá aí o Flamengo, que é uma seleção brasileira, e é o Fluminense, o único que tá lá. E o Palmeiras, que tem uma estrutura muito boa, mas tá, o Fluminense é o maior exemplo, que você não precisa de craque. Você precisa ter um bom conjunto, você precisa ter suas coisas em dia, ter uma harmonia, ter um bom vestiário. Futebol é isso, e ter as pessoas pontuais naquelas posições. Então a gente chegou a um determinado momento que a gente viu que talvez eles não conseguiriam tirar mais, então a gente precisava corrigir ali, antes que a gente pudesse ter mais problemas. Certo. O meu timão trouxe uma informação no jogo contra o Grêmio, não sei se vocês chegaram a acompanhar, que alguns jogadores ali no hotel estavam ironizando as suas entrevistas, falando que você falava demais, que não era tudo isso, que quem tinha contato com eles mesmo e eles confiavam era o Fabinho Soldado, que você falava mais do que fazia. Isso aconteceu? Como era a sua relação com os jogadores? Eu duvido que isso aconteceu. Duvido. Tive várias ligações agora. Todos, jogadores. Eu duvido isso que aconteceu. E primeiramente também é mentira, porque a gente tinha reuniões direto. Tinha dias que a gente reunia todo mundo na sala na academia. E é claro que a minha participação é mais com o Fabinho Soldado e com o Dorival, não é com os atletas. Você tem um capitão dos atletas que falam conosco, que é o que acontecia, e você tem o Fabinho Soldado. Eu não vou passar sempre... Eu não tenho que ficar toda hora chamando atletas para conversar. Eu estaria passando por cima do meu executivo. Então o Fabinho sempre teve autonomia e sempre fez um bom trabalho. Por isso que ele tem um grupo na mão. Então, duvido isso. Ao contrário. As ligações, a amizade que eu tinha com o jogador nesse sentido de estar cumprindo sempre a minha palavra. Desde o primeiro dia que eu falei que eu ia pagar o salário deles, que até o Cássio... Pô, presidente, sempre prometeram, nunca pagaram. Quando eu paguei, ele chamou todo mundo. Presidente, nunca ninguém cumpriu aqui uma promessa e você cumpriu, tá todo mundo... Ali eu ganhei o grupo nesse sentido. E aí a gente começou a trazer atletas pontuais e que queriam jogar no Corinthians. E todos os atletas, principalmente o André Ramalho, foi a maior dificuldade nesse sentido, porque era um cara que estava acostumado à Europa, tudo em dia, tudo certo, ambiente bom. E a gente convenceu num projeto que daria certo. Ele acreditou e deu certo. Pergunta para ele. Entendeu? Então todos esses atletas, Romero, todos, cara, a gente sempre teve uma conversa muito boa. Então eu duvido que possa ter acontecido isso. Duvido. Porque o ambiente é muito bom e sempre tive uma amizade muito boa com eles. Coronado me mandou mensagem agora, outros, eu não vou ficar falando porque, pô, o cara tá lá, o presidente não sei o quê, mas todos eles eu duvido, eu quero que prove isso. E é simples, pergunta pro Fabinho. Simples, a amizade que a gente tinha, ambiente bom, então duvido que isso tenha acontecido. Voltando nessa pergunta, na última resposta que você falou sobre as categorias de base do Corinthians, de dar oportunidades para a categoria de base. Dos treinadores da sua gestão, vou excluir o Mano, né, porque você chegou, já estava lá, né, com aquele contrato longo. O único jogador que teve tempo, assim, eu vou falar tempo em jogos que foram levados à vera pelo Corinthians e tudo mais, que subiu mesmo foi o Bidon. E o Kaique já no finalzinho aqui, o Kaique voltou. O resto são jogadores que compõem ali a base. E aí são meio que duas perguntas em uma. A primeira é essa necessidade, com o Corinthians precisando trazer jogadores. Era um consenso na época, no momento ali, principalmente no meio do ano, que a base não teria esses jogadores e teria de fato ir no mercado que ali não teria jogadores na base para compor. E o trabalho da base, porque ser afastado há um mês, e são 2 jogadores somente que tiveram oportunidade.
de tempo, assim, de jogo, teve o Tchoca? O Tchoca já tinha subido antes com o Luxemburgo. Não. O Tchoca já tinha subido antes. O Tchoca é o zagueiro da Que ele subiu, não deu certo, foi pro Ceará e voltou. Não. Nós que emprestamos o Ceará. Nós que emprestamos o Tchoca pro Ceará. O Tchoca subiu com a gente. Tá tendo um de 16 anos lá agora. Mas o Tchoca subiu conosco. Depois nós emprestamos para ele pegar bagagem, que ele era muito bem falado lá. E tinha o Caetano também pedindo passagem, que a gente emprestou também, que é outro bom nome que está emprestado para quando a gente vê que o jogador tem condição, mas ele não vai ter espaço ali pelo que a gente tem, empresta para ele pegar bagagem e volta. E a gente falava, o Fabinho monitorava o Tchoca e falava com o Tchoca. Assim como eu falei, tem uma grande amizade, porque eu falei para ele, nós vamos estar te monitorando, foco. Tanto que ele chegou no Ceará, já ganhou a posição, e o Ceará até queria, a gente trouxe de volta. O Tchoca foi com a gente, conosco. Foi o Tchoca, o Rian, Bidon. O Rian foi com o Luxemburgo no jogo do Universitário. Não, eu tô falando assim, jogadores que tiveram a oportunidade de subir em jogos valendo. Isso o Corinthians, Sim, mas nesse último ano, teve pouco. É da base que nós analisamos. Nós poderíamos liberar ou vender. Tinha clubes que queriam ele, a gente não liberou. Sim, Augusto, mas é o que eu tô falando. Talvez eu não tô conseguindo expressar bem a pergunta, perdão. A oportunidade, como falamos aqui, o Rian, quem deu oportunidade para ele foi o Luxemburgo, como foi com o Moscardo, Wesley, esses jogadores. Ele encontrou o Luxemburgo na época, encontrou na base, subiu, era no fim da gestão do Duílio. Na sua gestão, os treinadores que estiveram lá pouco deram oportunidade para os meninos ter tempo de campo. Tiveram no jogo do Novo Horizontino, no Paulista, agora mais no Paulista que foi um revezamento ali por causa foram 4 jogos em 8 dias, alguma coisa assim. Não tinha condição na base de subir outros jogadores. Você tinha, por exemplo, vou citar um nome como um exemplo, tinha que ir atrás de um Héctor Hernandes, a gente não tinha um centroavante na base para ser um reserva, o terceiro reserva que naquele momento era. Bom, vamos lá. Quando a gente assumiu, realmente, você viu que a gente deu oportunidade e tinha 15 garotos de base que o Mano trouxe e treinava o tempo todo. Tem o Iago, o volante, que jogou contra o Ituano, jogou muito bem, depois teve uma queda e também teve problemas de contrato, aí acabou renovando depois e tal. Mas teve vários. Primeiro a gente analisou a base. Só que naquele momento nós demos oportunidade e não começou a funcionar, porque tinha muito jogador de base. Então a gente precisava mesclar com alguns jogadores experientes com outros de base. Então a gente analisou realmente muito bem isso. E os que a gente conseguiu que fixasse, no caso do Rian, no caso do Bidon, no caso do Tchoca, Caetano, teve mais. Teve mais. Agora me foge, mas teve mais. Então demos oportunidade. Fora isso, dentro da Copa São Paulo, que é o que ele... Vou te dar um exemplo do Wesley. O Wesley não ia jogar no Corinthians. Quem segurou o Wesley fui eu. Pode perguntar para o empresário dele. E ali recebemos uma sondagem de 8 milhões de euros, se eu não me engano. E nós não tínhamos um real no caixa. Eu falei, chamei o empresário dele, confia em mim. Pô, presidente, ele não vai jogar no Corinthians, é uma boa... Confia em mim, cara. Esse moleque vai ser a maior venda da história do Corinthians. Até então. Confiou, fizemos um trabalho. O Oliveira também no começo não queria ele, depois ele começou a se destacar. E aí vendemos o Wesley por 25 milhões de euros. Então o Wesley era um que já era para sair na minha chegada. Porque ele não tinha espaço com o Mano não ia aproveitá-lo. E até falou, pode liberar. Então nós seguramos e fizemos um excelente trabalho com o Wesley. Então a minha visão foi essa, e deu certo. Como a visão do Bidon também, que recebi várias sondagens. Calma, cara, isso vai ser a maior venda da história do Corinthians. Como recebi a última agora a sondagem dele, antes de sair, 2 semanas antes de sair, recebi a sondagem dele de 25 milhões de euros. Falei, calma, cara, ainda não é a hora, deixa esse moleque ainda. Ele tem tempo ainda. Só que aí a gente precisava buscar pessoas da forma que a gente estava. Quando eu sentava com o Fabinho, a necessidade era de jogadores pontuais, experientes, para a gente sair daquilo. Que se a gente mantém aquilo, a gente caía já no Paulista, que ia ser horroroso. E depois as dificuldades do brasileiro. Então, olha, vamos trazer esses pontuais, a gente tem custo para isso, tem. Se for dessa forma, que é o que gastou muito pouco, a gente aguenta. Eu vou buscar receita para isso, como eu sempre fiz e consegui. E aí a gente trabalha mais essa molecada, que é assim que está trabalhando. Você viu nessa última agora, um dos times mais jovens da história do Corinthians numa Copa São Paulo, onde hoje a gente tem 6, 7 garotos de 16, 17, 18 anos, já no profissional. E fizemos a venda do Denner, 15 milhões de euros, a maior venda da história da base, sem dar um chute no profissional. Como eu recebi a sondagem do Guinegão, e o próprio Dorival falou, presidente, dá para segurar, segura. Porque eu preciso conhecer melhor esse moleque, eu não consegui trabalhar com ele por causa da necessidade do sub-20, na tabela, essas coisas todas, o treinador pedia ele toda hora, e o Dorival queria trabalhar com ele. Você aceitaria a venda dele
E, primeiro, né? A informação dos 15% pro Montpellier. Não, eu não aceitei, foi eu que recusei. Mas se o Dorival não falasse, olha, não pretendo usar, com essa proposta de 15%... Eu ia apostar assim como eu apostei no Wesley, porque eu vejo um futuro, eu ficaria, e nós não temos um centroavante que possa me falar de um outro garoto de 18 anos que está se destacando, está fazendo gols, Cauã, não sei o quê, me falaram disso no dia, eu falei, vamos entender mais, mas aí é com o treinador, entendeu? Mas eu tem certas brigas que eu conheço um pouco, eu seguro. Eu iria pedir pro Dorival, olha melhor esse menino, ele tem determinadas partidas que ele corre errado. Eu acho que é questão de uma orientação, mas é um moleque de um futuro promissor maravilhoso, cara. E tá provando isso, é tanto que ele coloca ele no lugar do Memphis, 2-3 minutos. Então, por isso que eu gosto também do Dorival, porque tem essa coragem, é assim que aparecem os jogadores, é assim que o Palmeiras está fazendo, revelando os jogadores. E a gente precisa ter uma mescla e dar oportunidade para esses garotos. Nós temos um zagueiro lá de 16 anos que está se destacando maravilhosamente bem. Tem um outro de 17, tem um volante também, tem o Dieguinho, tem o Luiz Eduardo, tem uns outros meninos. Tem uns 6, 7 lá nessa faixa etária de 16. Até na final da Copa São Paulo, conversando com o Reinaldo, ainda falou, pô, vocês têm time agora para 4, 5 anos. Então é isso que precisa trabalhar, cara. Então a gente sempre pensou muito nisso. Então tem uma garotada boa aí que dá para mesclar e ir colocando aos poucos. Como que você avaliou o trabalho do Claudinei? Primeiro, antes do trabalho dele, te surpreendeu ele aparecer nesse vídeo do André Negão? Claro, nessa feijoada? É o que ele me avisou. Ele falou que o Bona tinha chamado ele. Eu não sabia o que era. E na hora ali, eu estava em reunião, não dei nem a mínima. Mas eles me ligaram falando que iam. Mas eu não dei a mínima. Depois que eu fui ver o vídeo, eu não iria. Entendeu? Se eu soubesse o que eu não iria. Como já fui chamado algumas vezes lá atrás. Mas não fui. Porque o meu estilo é outro, a minha vida é outra, entendeu? Então, para mim, só que são meus amigos, assim, continuam amigos, são meus amigos, me ajudam muito lá, estão trabalhando para me voltar, entendeu? E eles tinham acabado de ser suspensos, eles foram entender algumas coisas também que eles não fizeram nada para isso, mas não tenho problema nenhum com eles, não. Agora, sobre o trabalho dele, como que você avalia o trabalho dele? Muito foi martelada a questão das 87 contratações. Você já respondeu uma vez sobre os 56 mandados embora, aí tem um levantamento do Fabiani de 30, menos de 30 desses mandados embora estavam nos 87, outros tinham contrato profissional, que aí foi dado hoje não. Quando saímos também tinha uma lista de 32 para mandar também, tá? A lista é nossa. O do Nenê do Posto deu uma entrevista falando que tem muitos contratos profissionais, né, que é difícil de romper, que tem um custo. Como que você avalia toda essa questão da base? Eu acho que é a entrevista do Danilo, que ele fala que era muito difícil trabalhar, que eram muitos jogadores. Foi num pós-jogo lá em Belo Horizonte, ele fala sobre isso, que tinha muito jogador novo, muito jogador chegando, que era difícil dar treino no sub-20, que tinha mais de 30, 40 jogadores garotos ali, com pressão para rodar elenco e tudo mais. Como que você avalia esse trabalho na categoria de base do Corinthians? Quando se sai do clube é muito fácil falar, né? Por que não fala quando tá lá? Por que não reclama quando tá lá? Porque não chegava lá e falava, eu sou treinador aqui, não estou tendo condições de dar treino com tanta gente aqui. Por que quando é mandado embora que fala isso? Essa é a minha estranheza. Para você ter uma ideia, sempre quando surgia comentários, eu ia até a base. Eu nunca vi um presidente fazer o que eu fiz na base. Porque eu estive na base lá, nunca um presidente foi lá. Nunca. Nem o diretor de futebol, coisa que o Fabinho faz hoje. Porque a gente quer essa integração e eu fiz essa integração muito próxima. Por isso que a gente está com tantos garotos lá em cima no profissional, treinando e sendo avaliado. Nunca teve isso. Então é muito fácil você falar depois que sai. Mesmo funcionários que às vezes eu mandei embora aí, mandaram embora do departamento, saíram falando um monte de coisa. Então fala na hora, poxa. Fala e prova. Eu não vou mandar ninguém embora porque falou, ao contrário, eu vou corrigir. Quando surgia comentários, eu ia lá na base. Pergunta para eles lá se eu não ia lá diretamente. Às vezes eu ia lá tomar um café, assistir um treino para ver como é que é. Inclusive esse menino que eu acabei de falar do Cauã, o dia que eu vou lá, tá o sub-18, ele faz 2 gols, ele entra e faz 2 gols. Eu falei, pô, moleque 1,88, se eu não me engano, porte físico bom. É tanto que logo em seguida saiu uma matéria dele. Eu liguei pro Alex Brasil e falei, pô, esse garoto aí, sub-18. Não, presidente, a gente já vai subir ele pro sub-20. Porque eu vou lá e vejo. Gostaria eu de ter mais tempo para isso. Eu avalio como um bom mandato no sentido seguinte. Assumimos, para você ter uma ideia. Nós tiramos a Copa São Paulo, os garotos em Marília, e colocamos no melhor hotel da cidade. Por que não colocaram eles antes? Eu fui buscar um patrocínio o patrocínio que eu busquei, que foi da Kaczynski, não sei se foi no Calção, só o patrocínio do Calção pagou tudo que eles tinham arrumado
Com esse dinheiro, eu autorizei e fui para Marília, viajei a madrugada e fiquei 24 horas acordado, mesmo como presidente. Fui assistir o primeiro jogo, fui na abertura e fui palestrar com eles no vestiário. E fui antes no hotel, ver eles no hotel e palestrar para eles no hotel. E falei, vocês vão ter toda a estrutura do mundo. E foi o que eu fiz. Coloquei no melhor hotel da cidade de Marília, que não queriam. Colocamos lá. Isso já foi um trabalho de base. Depois tirei de lá e trouxe para a Arena. E fomos campeão. Teve um grande mérito. Tem mérito da gestão passada e tem mérito dessa que deu estrutura e fez acontecer. Depois chega ao vice-campeonato com o time mais jovem da história do Corinthians. E só perdeu porque não aguentou a pressão, por ser jovem, por ser tão jovem. Porque estávamos ganhando de 2-0 para matar o jogo. E eu falei, foi uma infelicidade quando colocou um time reserva para jogar com o Santo André, porque ali nós perdemos. Porque se a gente ganha do Santo André, a gente era o primeiro, só ia ter corintiano no Pacaembu aquele dia. E aí nós seríamos bicampeão. Então, por isso que são pequenos erros que você às vezes não pode cometer. E aí você vê um garoto sendo vendido pelo preço que se foi vendido como o Denner. Quase 15 milhões de euros, porque vai ser bônus de 100 mil por jogos e vai jogar. Então você vê aí um Denner, você vê um Guinegão. Aí você vê alguns garotos que estão sendo promovidos. E o Claudinei trabalhou comigo em 2015. Nós trabalhamos juntos, fizemos um excelente trabalho, foi aí que meu nome nasceu para se candidatar a presidente, que eu nem sonhava disso. Então eu via nele a expertise para tocar isso. Quando começa todas essas coisas, o que eu faço também? Contrato um executivo de base. E dei toda a autonomia para ele, pode perguntar para ele. Eu só vou assinar algum documento, através de vocês todos assinando, para a gente fazer um trabalho profissional aqui dentro. E estava dando certo, cara. Olha quantos jogadores tem no profissional. E a base, quando fala assim, não tem que ganhar título. Claro que não tem que ganhar título. Tem que formar jogador. Mas se você formar jogador, esse jogador vai disputar título. Então não vem com essa conversinha. Ganhar título é uma consequência, mas você tem que ter um time disputando, porque é assim que esse jogador vai aparecer pro profissional. E é esse trabalho que estava sendo feito. E é um trabalho de base a longo prazo, só que há 7 anos não era campeão da Copa São Paulo. Nós fomos campeões e bicampeões, cara. Então, você acha que um trabalho desse é mal feito? Agora, contratou 87 jogadores. Não contratou 87 jogadores. O Corinthians não pagou R$1 num passe de um jogador. O Corinthians fez parceria, porque isso eu fiz muito na minha época de base. Um jogador bom lá, eu buscava com porcentagem. O Franco que acabou de sair do Corinthians, eu acho que o Franco Delgado, ele foi um benefício da FIFA que o Corinthians tinha, que o Corinthians abriu mão. Então, tem esse valor, certo? Vou te confirmar isso, não lembro. Não sei disso. Não lembro. Não posso te falar uma coisa se é verdade ou se é mentira, porque eu não lembro disso. Os jogadores que têm contrato profissional, eles consequentemente têm salário. Ele sim, é considerado um investimento. Podemos considerar como investimento. A partir do momento que ele faz o contrato profissional, ele tem que ter sido avaliado por alguém. E ali você tem, primeiro, a comissão técnica que avalia. Do profissional? Não, da base. Primeiro, você tem uma comissão técnica que avalia, que te dá o aval. Segundo, você tem o gerente que ia dar aval. Terceiro, você tem o executivo. Quarto, você tem o diretor. Quando chega para mim, já está tudo pronto. Não tem como eu falar, não vou assinar. Eu não estou vivendo lá o dia a dia. Se estão fazendo um contrato profissional, é porque o garoto deve ter condição. Agora, essas pessoas não poderiam assinar se esse cara não tem condição. Aí como é que eu e meu jurídico pode avaliar isso? Porque o jurídico assina quando todos eles assinam. E eu só assino depois que o jurídico assina. E, aliás, aquele DocSig que não sobe para mim sem eles terem assinado. Entendeu? Esse é o caos. Não tem como, cara, eu saber. Agora, se a comissão técnica assinou para o cara, pô, quem sou eu para falar não vou fazer? Como chegou alguns lá. Chegava alguns contratos lá, o meu jurídico falava, presidente, isso aqui assim, assim. Eu chamava eles. Não, tá aqui, tá avaliado por todo mundo. A não ser que você não queira, deixa embora. Então eu não posso correr esse risco. E como muitos jogadores chegaram lá, não deram prioridade, foi embora e estourou em outros clubes. Então você dá oportunidade. Tem um prejuízo, que é uma ajuda de custo, um salário de 1 ano, que é o de formação. Tem, cara, mas aí você tem que correr o risco. Por isso que a gente foi contratando, mas foi mandando embora. Foi liberando lá. E você tem que preencher o espaço. E outra, hoje você tem campeonato de sub-12, sub-14, que antes não tinha. Hoje você tem um sub-18 que antes não tinha. Então, pô, eu sou administrador, cara. Eu tenho que aceitar o que estão me passando. Complicado. Nenhum momento, então, para você foi passado por alguém ali, treinador, coordenador, nunca, que estava difícil coordenar excesso de jogadores? Nunca. E é o que eu estou te falando. Eu ia sempre na base.
Ao contrário, sempre falava que tá tudo bem. Por isso que eu coloquei um Batata que conhece, por isso que eu coloquei um Chicão que conhece, por isso que eu coloquei um Alex Brasil. E pergunta pro Alex Brasil. Cara, você tem toda a autonomia aqui. A sua assinatura tem que estar num contrato para mim poder assinar. Porque você é um dos responsáveis. Porque os executivos, o diretor, o Claudinei e o Valmir, eles têm o trabalho deles também. Eles não estão lá 100%. Então, às vezes, assinaram, eles têm que assinar. O Claudinei tem que assinar. Se todo mundo assinou, o Claudinei tem que assinar. E eu assino depois que o Claudinei assina e o jurídico assina. A última assinatura é do jurídico e depois minha. Como é que eu vou contestar uma coisa que eu não estou participando? Por isso que quando sempre surgiam as coisas, eu ia lá. Todo mundo me admirava chegando lá. Tirava até foto lá. Você tinha ciência da situação do Luiz Eduardo, o contrato dele com a Água Santa, que inclusive pode até trazer problemas para o Corinthians, que parece que o empresário falou que ele também tem um percentual e ele não pode ter esse percentual de direito econômico mais sobre a FIFA. Você tinha ciência disso? Ao contrário, quando eu assinei o contrato, pelo que eu sei, o Água Santa deu 50% para o Corinthians, o normal é 30%. Porque o Corinthians não investiu nem R$1. E é um garoto que, quando eu vi jogar contra o Corinthians lá no São Bernardo, que eles colocaram com 16 anos no meio de campo, me encheu os olhos. Mas não sabia quem era, não sabia que era esse garoto. Falei só num dia. E quem avaliou ele foi um avaliador do Corinthians, não foi ninguém da base, ninguém de diretoria, nada. Quando avaliou, aí eles fizeram o acordo de 50%. Quer dizer, o Corinthians tem um garoto de 50%. Não teve compra de passe, não teve nada. O Corinthians não gastou R$1. O Corinthians teve 50% de passe, que é o que eu fazia sempre. Quando eu fazia... Por isso que às vezes você fala assim, pô... mas por que esse jogador não veio 80%, 70%? Porque tem jogadores que são diferenciados. E você corre o risco de trazer ele. Mas aí você bota um direito dele de comprar. Eu nunca na base, na época, eu fiz um contrato de um jogador para comprar o jogador. Fazia uma parceria e depois eu estipulava 20%, por exemplo. Se os caras me dessem 50%, tá bom, mas eu preciso de pelo menos 70%. Então tá bom, eu vou colocar 20% para o Corinthians comprar, mas quando ele fizer 5 ou 10 jogos no profissional. Porque é dinheiro de pinga. A partir do momento que ele vai fazer um jogo no profissional, sinal que ele tem uma condição enorme. E aí ele já virou vitrine pro mundo. Eu nunca fiz, você pode levantar. Nunca gastamos R$1 de jogador de base na minha gestão. Se tem alguma coisa que vai pagar 1 milhão, 500 mil, 1,5 milhão, é quando ele faz jogos no profissional. Porque é isso pro profissional é dinheiro de pinga. E é isso que eu quero. Tomara que eu pague 10 jogadores desse. Voltar um pouco no assunto do noticiário que aconteceu agora, né? Algumas respostas você deu via nota oficial, nota para a imprensa, mas é sempre bom a gente ter a sua opinião, que é a questão da RF Segurança. Em janeiro, você falou sobre a questão da Índigo, que o Duílio renovou o contrato em cima da hora, que não seria legal, que você tinha uma expertise de estacionamento. E você fez uma situação parecida com a questão do aditivo, véspera da questão do impeachment, ali, do afastamento. Por que você mudou essa postura, sendo que a RF Segurança tinha contrato até o final de 2026? Busca a qualidade da empresa. Jamais faria isso. Isso aí já está pronto faz tempo. Então é mentira deles. Isso estava pronto faz tempo. A Arena do Corinthians foi considerada a arena mais segura e mais limpa da América Latina. O melhor custo-benefício, nem, como é que fala, dissídio. Nem dissídio essa empresa cobrou nossa. Nunca tivemos uma ação trabalhista de ninguém, sempre pagaram em dia. Pode perguntar, teve excelência. Até esses dias, parece que o advogado elogiou lá eles nesse sentido. E eles fizeram um investimento, pelo que eu sei na época, aí no começo do ano, de quase R$2 milhões. Então ninguém faz um contrato para sair, ninguém faz um investimento em maquinários, ou sei lá, nesse sentido, sem você prolongar um contrato. Então, eu não estou fazendo um contrato com uma empresa que cobra mais caro e não tem um serviço bom. Eu estou fazendo um contrato com uma empresa que tem a melhor qualidade da América Latina, que tem um patrimônio enorme registrado, que tem a liberação de uma Polícia Federal que é difícil. Então, sinal que ela tem qualidade. E o preço dela é muito justo. É menor do que estão lá. Nem, para você ter uma ideia, o dissídio aí que eu falei, eles implantaram no Corinthians que eles poderiam cobrar mais. Eles seguraram. Então, essas empresas que você tem que ter no Corinthians. Então, me mostra onde está errado. E ela não tem multa. É que simplesmente não estão querendo que ela cumpra o contrato. Por quê? Qual motivo se a empresa é boa? Eu tenho empresas até hoje lá, que é o que a gente está falando, que estão lá que eu não quebrei contrato. Por quê? Se a empresa está bem, se a empresa está trabalhando, por que eu vou tirar um contrato só porque fechou com eles? Ao contrário, se é bom, tem que dar sequência. Como eu dei sequência num monte de funcionário que todo mundo falava, ele vai mandar todo mundo embora. Que mandar embora?
Primeiramente, eu não gosto de injustiça. Segundo, que eu não vou mandar um pai de família embora porque foi contratado por eles. Eu vou entender o funcionário. Eu tive bons funcionários e tive traíras. Entendeu? Hoje eu sei quem... Teve muitos que eu dei oportunidade que estão lá me traindo. Então faz parte da vida, faz parte de... Você tem que entender essas coisas. Agora, me dá um motivo para rescindir o contrato dessa empresa. Então não tem motivo. Isso é questão só porque há o Augusto. Como eles não quis fechar com a Adidas, nada contra a Nike, mas era o melhor contrato. Se a Nike cobriu, maravilhoso, mas pelo menos tem o meu dedo aí, porque fiz eles aumentarem, fiz eles pagarem o que é justo pro Corinthians. Só espero que eles não deixem de entregar material pra gente poder receber os royalties. Só espero isso. Porque a Adidas nós forçamos, se vocês não entregar o royalties, vocês vão pagar o valor. Porque nós fechamos 100 lojas. Então assim, você não vai quebrar contrato com empresas boas. Agora, por que não falam também da empresa que no dia 25 ganha eleição, no dia 24 eles fecharam 15 anos? Que é a empresa da Arena. Por que eles não falam? Vê se você viu algum dia eu ir reclamar. Se a empresa é boa, ela tem que continuar, cara. Não vou desfazer do contrato. E não vou levar o Corinthians ao caos por causa disso, ter que pagar uma multa. Agora, eu queria que eles me dessem um motivo por que eles estão... Primeiro que eles não podem fazer isso. Eles estão interinamente. Eles estão causando um prejuízo para o Corinthians enorme. Para quem vai na televisão e fala que o Corinthians está uma terra arrasada, não tem dinheiro para nada, e sai mandando embora gente à torta e direita. Mandaram gente embora da gestão deles, não é da minha. E estão desfazendo de contrato, um contrato que é a minha. Então, se está errado, ok, tem que tirar. Agora, me mostra onde está errado. Uma empresa que tem um capital enorme registrado na Polícia Federal, com a aprovação da Polícia Federal, foi considerada a arena mais segura, mais limpa da América Latina, com um esvaziamento maravilhoso, em 5, 10 minutos não se tem ninguém mais na arena. Em todo sentido, qual a qualidade? Não tem uma reclamação, principalmente trabalhista, nada. Então não tem nada de errado, é isso que eu acho um absurdo. Então eles não estão melhorando o Corinthians, eles estão atacando o presidente. Eles estão querendo manchar minha imagem para que o sócio veja isso também. Só que tudo isso que eles estão fazendo está caindo por terra, porque está provando a mentira deles. E está provando os desserviços que eles estão fazendo para o Corinthians. E eu quero ver o prejuízo que esses caras vão deixar para o Corinthians. Como é que alguém que fala que não tem dinheiro está causando aí um déficit enorme aí para o Corinthians nesses dias aí? Que eles não podem fazer isso. Eles estão interinamente. E outra, o cara era meu vice-presidente, ele está vendo tudo, ele está trabalhando. Por que ele não dá sequência no trabalho, cara? Daqui 2 meses, se eu não voltar, aí o próximo presidente faz o que ele achar que tem que fazer, desde que seja bom para o Corinthians. Por isso que o Corinthians sempre vai estar nesse caos, cara. Quem entra lá, e eu acho que eu sou o único presidente que entrei lá, primeiro fui conhecer o trabalho, conhecer os funcionários, conhecer as empresas que têm contrato, ver se eu desfiz de alguma. Eles não renovaram a ESE na calada da noite, essas coisas. Depois a ESE não me chamou, não deu um aumento e não fechamos mais um contrato. Vê se eu tirei a ESE, cara. Vê se eu tirei alguma empresa. Ao contrário, uma grande empresa que está ajudando muito o Corinthians e que fez um contrato comigo. Pô, eu acho que é isso que tem que ser feito. Esses caras não pensam no Corinthians, cara. Esses caras estão pensando em atacar o presidente. Só que eles estão atacando o Corinthians e está transformando num caos o Corinthians. Agora, só para fechar da minha parte, uma curiosidade. Você falou que você tem muita confiança que você pode voltar a ser presidente, que o sócio não vai referendar o seu afastamento. Como que você imagina o dia 10 de agosto se você voltar a ser presidente? E com os 2 vice-presidentes, um que é o atual vice, o presidente interino, e o outro que você já chamou de traidor, como que pode ser uma relação com esses 2 vice-presidentes? Cara, eu vou voltar para trabalhar para o Corinthians, como eu sempre fiz, com mais experiência, com mais atitude, trazendo responsabilidade a mais para mim, sem confiar mais em tanta gente, e trazendo outro grupo para trabalhar, outras pessoas qualificadas para trabalhar. Nada mais do que estava. Gente nova, gente séria, que a gente já está pesquisando algumas situações nesse sentido, porque a gente sabe que tem grande chance de voltar, se Deus quiser, para que a gente possa terminar um trabalho, um mandato, no qual eu fui eleito democraticamente pelo sócio. E tenho certeza que o sócio vai referendar isso, porque eu estou fazendo coisas boas para o Corinthians e também para o clube. Que é isso que eles precisam também, uma assistência no clube e principalmente na instituição no geral e no futebol, que é o que eu vinha fazendo um excelente trabalho, que é o que a gente tinha uma grande janela agora que interromperam, espero que façam bem e não atrapalhem o Corinthians. Então a gente tem muita fé que vai voltar para que a gente possa terminar o nosso trabalho e agora com mais experiência, com mais bagagem e sabendo do que eu vou fazer, com gente séria, gente na diretoria que nos ajude. E, cara, o relacionamento é isso aí. Eles mesmos falaram que nunca participou, então se não participar também não vai fazer falta. Não é isso? Eles mesmos falaram que nunca participou da minha gestão, então se não participar, não vai fazer falta. Agora, eu espero ter um bom consenso com o conselho, que os conselheiros que estão lá são pessoas sérias, espero que eles realmente pensem no Corinthians
e que aprovem as coisas boas para o Corinthians, que cobrem aí a reforma estatutária, que cobrem a abertura das contas. Eu espero que eles trabalhem em prol do Corinthians, eles foram eleitos pelo sócio também para trabalhar pelo Corinthians. Para mim também, já, né, acabando aqui para poder também finalizar, eu tenho 2 perguntas para fazer para você, Augusto. Já foram, até o Bismarck até já te perguntou, mas eu queria num contexto diferente para a gente finalizar. Após tudo isso que aconteceu, eu tive a oportunidade de ter conversado com você em 2 coletivas aí, que foi até pesado pra gente, né? Foi um tipo de coletiva que a gente não queria ter passado. Mas aí vem as 2 perguntas. Após tudo isso, como que foi e como está sendo o seu dia, sabendo que quando você assumiu o Corinthians, como você mesmo disse, você largou a família, você largou filho, largou empresas, largou tudo para viver o Corinthians. Hoje você acorda sabendo que você tem que ir diretamente para a sua empresa. Mas, como eu tinha feito a pergunta para você há um tempo atrás, isso não influencia porque por mais que você esteja fora, você está dentro, porque o seu nome está sendo falado todo dia. E a última para acabar, sobre a renúncia. Você não acharia de importância, vamos se dizer assim, a sua renúncia para você não perder os seus direitos políticos, para te dar um tempo de, num futuro, ser explicado tudo isso que aconteceu? Não, Elinho, eu vou começar pela segunda. Não penso em renúncia jamais e não penso em política daí para frente. Mesmo porque, se eu for retirado do Corinthians, eu sempre deixei claro, Deus me colocou, Deus me tira. Se ele tiver que me tirar agora, ele tem um propósito muito melhor para mim. Então, cara, não tem o porquê eu viver uma convivência política futura numa política tão nojenta que é o Corinthians hoje. Porque todos que estão lá, cara, vivendo dessa política, não pensam no Corinthians. Esses caras que fizeram isso, que estão aí hoje interinamente, eles não pensam no Corinthians. Eles estão pensando na vaidade, estão pensando no poder, eles não pensando na instituição. Eles são os caras que mais mancham a imagem do Corinthians lá fora. Vocês nunca viram fazer isso. Mas por que eles estão manchando a imagem lá? Para me atacar, para o sócio pegar essa birra a mim e não votar em mim. Que é isso que eles estão fazendo. Eles estão implorando para o sócio ir votar lá no dia. Eles não vão abrir o clube para o sócio fazer sua atividade. Cara, isso é ditadura, cara. O sócio sustenta aquele clube, paga a sua mensalidade para ir lá fazer sua atividade, seja sua natação, seu futebol, seu basquete, seu vôlei, enfim. Como é que você vai cercear o direito desse sócio ir lá praticar o seu esporte? Que é no sábado, ele trabalha a semana inteira, no sábado ele vai praticar seu esporte e o cara hoje coloca uma regra lá que não vai ser aberto o clube. Então você vê a ditadura. Para que isso? Pro sócio não ir lá votar, cara. Porque ele sabe que eu tô muito forte no clube. Então por isso que eles querem o clube fechado. Mas eles não vão, o sócio tem que bater de frente, não tem que deixar o clube fechado. Entendeu? Então, não penso no meu futuro político no Corinthians se for dessa forma. Agora, o que eu quero é uma questão de honra para mostrar o potencial do Corinthians como eu venho mostrando, que não preciso mostrar isso, o Corinthians é um dos maiores clubes do mundo, mas precisava de alguém que valorizasse isso. E eu consegui valorizar. Queira ou não queira, eu já estou na história. Não só pelo título, mas sim pela valorização. Porque nunca ninguém fez o que eu fiz pelo Corinthians agora. Tirar o Corinthians da forma que estava e da forma que estou deixando com grandes receitas, com um elenco montado, com um ativo de mais de 700 milhões de atletas dentro do nosso elenco, coisa que nós não tínhamos. Então eu estou deixando um futuro melhor para o Corinthians, que eu sempre deixei claro que eu vou entregar um Corinthians muito melhor para o próximo presidente. Só que, infelizmente, esses caras sabem disso, mancharam a imagem do Corinthians e me tiraram antes de tudo acontecer. Então, não penso em política depois. Eu penso no meu nome, eu penso em terminar o meu mandato e não me importa direitos políticos para frente. Não me importa, porque aí sim eu vou cuidar da minha vida. Em relação ao cargo em si, que é isso muito bacana. Eu sou um cara muito simples, cara. Sou um cara de boa e nunca me apeguei ao cargo. Nunca. Continuo a mesma pessoa da campanha, de eleito, de presidente e agora, depois que saí. E eu sempre fiz isso, quando eu tinha um tempo, passava no meus negócios para ver como é que estava, até as pessoas não acreditavam, o presidente aqui, foto, vídeo e tal. Então, sempre fiz isso. Hoje eu acordo cedo, vou trabalhar normal, mas também trabalhando já pelo Corinthians também, como eu nunca deixei de trabalhar, mas já fazendo as coisas pelo Corinthians. Então isso pra mim, cara, pô, você tá bem? Me ligam, você tá bem? Não tá? Cabeça. Que cabeça, cara? Tô ótimo. Minha consciência é tranquila. Minha mulher me fala, pô, você consegue dormir bem? Consigo, minha consciência é tranquila. Durmo bem pra caramba, não tenho problema nenhum disso, porque minha consciência é tranquila. Quando meus filhos chegou pra mim e falou, pai, que eu fui falar pra eles, ó, isso aqui, assim, pai, a gente sabe o pai que a gente tem, fica tranquilo. Então isso pra mim é importante.
Agora, o resto eu quero que se dane. Isso acontece desde 2017, quando eu comecei na campanha política. Que eu estou há mais de 40 anos no clube, eu nunca me envolvi em política. Então, desde 2017 acontece isso. Pô, chegaram a falar que eu mexia com tráfico de órgãos, cara. Que eu tinha prostíbulo, cara. Pô, eu tenho família, sou pai de família, tenho exemplo. Nunca ninguém me viu em bagunça, nunca bebi, nunca fumei, nunca tive problema com ninguém. Agora falam de crime organizado, falam de um monte de situação. Todos lá me conhecem há mais de 40 anos, cara. Todos meus amigos de infância me ligam, cara. Várzea, onde eu joguei, onde eu brinquei, cara. Pô, olha o absurdo. A que ponto esses caras estão chegando a me comparar com muitas coisas, cara, sendo que me conhecem. Mas tudo isso aí, cara, é para fazer a cabeça do sócio não me referendar. Então, quanto a isso, eu estou muito tranquilo, minha vida é normal, continuo uma vida de normal, de uma pessoa normal, trabalhando. Eu vou almoçar no mesmo restaurantezinho lá do lado, que eu adoro, comida boa, vou no mesmo lugar. Ontem mesmo fui na padaria tomar uma sopa com a minha esposa, teve uns 6 funcionários que tiraram avental para vir tirar foto. Cara, isso para mim é gratificante, cara. Por quê? Porque e todos eles me elogiando, porque todos eles sabem o trabalho que eu vinha fazendo no Corinthians. Então é muito tranquilo, minha vida é normal, não penso nisso e bola para frente. Se tiver que ser, vai ser. Se não tiver que ser, eu vou cuidar da minha vida e voltar ao gosto normal. É isso, né? E aproveitar, né, antes da gente se despedir, queria pedir para você, Augusto, agora, não sei se já chegaram a também te dar essa oportunidade, até mesmo de poder falar, queria que você deixasse aí pelo menos uma última mensagem aí, através da nossa entrevista aí pro torcedor corintiano. Eu acho que foi de muito valoroso essa entrevista que a gente estava tanto querendo. A gente não quis fazer nada no começo para não entrar naquele cotidiano. E a gente teve, ainda bem, aí graças a Deus, a gente teve uma abertura muito grande com você e com seus representantes nesse meio tempo. Nunca deixaram de nos atender, nunca deixaram de nos responder. Então eu queria, né, primeiramente, te agradecer aí pela oportunidade de você ter vindo aos nossos estúdios, também ter conhecido nossos estúdios. Espero que isso até melhore, né, algum tipo de relacionamento que o Corinthians tem com os seus segmentados, que, como você mesmo disse, o tanto que você vive de Corinthians, a gente vive muito também. A gente, não é só você que perde, a gente também perde dia de família, a gente perde contato com o filho, para poder estar levando isso para o corintiano. E acho que fica muito vago somente a gente falar. Então eu queria te dar essa abertura de pelo menos você deixar um recado aí pro pessoal, para que no dia 9, né, saibam realmente e tenham a consciência do que será feito dentro do clube. Obrigado, Deus te abençoe aí, e com fé em Deus aí, quem sabe numa outra oportunidade a gente possa conversar de outras coisas. Obrigado, Bismarck, obrigado, Elinho. Eu que agradeço sempre a oportunidade, cara. Vocês sabem que a gente nunca deixou de atender ninguém, nunca escondeu de ninguém, ao contrário. Eu sou do tempo da geral, cara. Eu sou do tempo que a gente tinha que juntar as moedinhas para conseguir ir na geral, não era nem na arquibancada. Quando eu ia na arquibancada já era luxo. Então era muito bacana. Cansei de perder o Negreiro, cara, por ir assistir os jogos no Morumbi. CMTC, cara. E quando era frio essa época assim, a gente vinha ali no motorzão monobloco, que era quentinho, deitado ali, cara. No fundo, deitava ali, que ali era quentinho, cara, que a gente passava um frio lascado. E cansamos de vir a pé, cara, porque perdi o Negreiro, que a gente chamava de Negreiro, cansamos de vir a pé. Principalmente a caminhada da Anhangabaú até o Parque Dom Pedro para poder pegar meu ônibus e ir para Arthur Alvim. Cara, a gente cansei de dormir ali no Parque Dom Pedro, esperando o ônibus, os primeiros das 4 da manhã para poder ir embora para casa, cara. Cansamos de... tudo isso por amor pro Corinthians, cara, e é o que eu sempre falei. E eu, na minha campanha, também falava, sou um presidente burro, não trabalha para uma torcida dessa, porque eu também sou torcedor, então eu tenho 2 obrigações, primeiro como torcedor e agora como presidente, cara, de trabalhar. Então eu fico muito gratificante, fico muito grato a vocês por essa oportunidade, e eu também tenho orgulho de dizer que o que eu fiz por vocês, pela imprensa, essa liberdade de expressão de vocês, antigamente se falava que um canal falava mal, não deixava jogador. Eu não, cara, nunca. Ao contrário, vai lá, cara. Eu acho que quanto mais eu expor meu jogador é melhor, porque ele é meu ativo, eu vou vender ele melhor. Então acho que é isso que tem que acontecer, não tem essa ditadura, não tem essa retaliação, nunca faria isso na minha vida. Ao contrário, se vocês estão criticando ou falando de alguma coisa, tem alguma coisa errada, pode ser que não seja 100%, mas tem 10, 20, 50, 70, vamos esclarecer essa porcentagem de dúvida, cara. Então eu sempre fui muito claro nisso. Então agradecer e deixar pro sócio, principalmente, que é o que vota, pro torcedor, que não caia nessas maracutaias, nessas coisas que estão falando na imprensa,
que é um absurdo, cara. Não tem nada de verdade nisso. Nunca me envolvi com nada. Senão, por que não pegavam antes? Olha a minha ficha, cara. Até agora, há pouco tempo, tiraram minha ficha, os advogados elogiaram. Falei, cara, eu nunca tive problema. Você vê que o meu indiciamento foi 2 dias antes da votação e não terminou o inquérito. Estão elaborando um inquérito através de um blog que, pô, olha aí, denúncia anônima, como é que você faz isso? Me machucaram na imprensa com conta, que eu sempre deixei claro, nunca teve conta. Cheguei a pegar da diretoria do Santander dois testados de idoneidade, que 30 anos de conta, cara. Nunca tive imposto de renda na malha fina. Quer dizer, tentaram manchar minha imagem e agora viu que errou. Pô, mas depois que bateu, depois... Então, tudo isso aí estão fazendo uma coisa orquestrada, cara. Agora, que vão me denunciar, não tem dúvida também, cara. Porque já foi tudo pronto. Não tenho dúvida. O promotor acompanhou, elaborou um relatório. Agora eu vou me defender lá com a juíza, vou me defender tranquilo. Minha vida sempre foi limpa. Eu que quebrei meu sigilo. Eu que quebrei meu sigilo telefônico. Meu telefone é um só, nunca tive problema com ninguém. Eu sou monitorado pela Antissequestra desde 2018 por causa das ameaças. Então não tenho nenhum segredo no meu telefone, não tenho nenhum segredo na minha conta. Eu que quebrei, eu que levei lá. Então você vê como a coisa é tudo orquestrada, cara. Pô, tudo que eu fiz foi pro melhor. Então era mais fácil eu chegar para essas empresas, vamos fechar. Você fechava nesse valor, vamos fechar. Só que o rombo que ia até agora, o aumento de dívida, ia me massacrar. Então tudo que eu fiz, rapaz, foi para trazer mais dinheiro para o Corinthians para poder pagar essa dívida, que é o que a gente ia começar a fazer esse ano. Nós tínhamos um planejamento, foi um ano difícil de estrutura, para que esse ano a gente começasse a colher fruto. Que aí é onde eu vou deixar o mandato, porque um presidente daí pague as dívidas. Você pode ter certeza que o próximo mandato se paga essas dívidas com essa receita toda que está vindo. Desde que esses caras não destruam isso, que é o que eles estão fazendo, que é o que eles querem para vender o Corinthians, para vender nosso clube. Ou você acha que algum investidor vai querer investir no futebol e manter o clube? Ao contrário, cara, vai vender aquilo lá para construir condomínio. O sócio precisa acordar. E o sócio está percebendo isso, que eles não estão querendo sócio lá dentro. Estão dificultando um monte de situação, até estacionamento. Não pode botar o filho no carro, não pode, enfim. Mas não é isso. Então eu só espero que o torcedor, cara, entenda tudo isso que eu falei para vocês, cara. E ele analise, ele é inteligente. A dificuldade que eu tive no ano, a dificuldade de driblar tudo isso, para que hoje o Corinthians estivesse no outro patamar e está. Quem acreditava ano passado que o Corinthians ia ser campeão paulista, ia terminar o ano classificado na Copa do Brasil e uma pré-Libertadores? Cara, agora esse ano era ano de montar um grande time com muito menos dinheiro e começar a pagar as dívidas, porque toda a negociação que eu fiz o ano passado, que ia chegar aí com a Adidas, se Deus quisesse, 3 bilhões, e eu trouxe o ano passado mais de 1 bilhão e 800, a gente começa a receber esse ano. Então, se o Corinthians começa a receber, vou te dar um exemplo, placas, a gente recebe 70 milhões esse ano, mais de 60 milhões de diferença do ano passado. Então, você vai colocando 60 milhões esse ano. A gente recebe mais de 50 milhões esse ano de direito de TV, só aí já dá 110, 120 milhões. A gente recebe de patrocínio mais do que se recebia antes. Se você for juntar, a gente vai passar de 200, 250 milhões esse ano, de receitas novas. Com mais um bi 115 que eu deixei, a gente ia passar de 1 bi 300. A gente ia igualar o Flamengo. Então você já começa a ter dinheiro a mais do que você gasta para poder pagar a dívida. Porque a gente abre o ano devendo... Em 2026 a gente vai abrir o ano devendo mais de 350 milhões de juros. Se a gente deve hoje 2,5 bi, o ano que vem a gente deve 2.850. Então se a gente... E eu paguei esse ano de juros, Transferban, Fundo de Garantia, 13º, ninguém fala isso. E você nunca mais viu reclamar de ação trabalhista, você nunca mais viu reclamar de bloqueios. Eu sou o único presidente que tive a coragem de colocar nossas contas na justiça, para mostrar que o nosso dinheiro, tudo que a gente faz, tudo que entra, tudo que sai, a justiça está controlando. Isso mostra que não tem nenhuma maracutaia, que o que a gente está fazendo é um trabalho limpo. Então eu espero que o torcedor analise isso e veja que tudo que eu fiz é para o bem do Corinthians. E lá na frente eles vão se arrepender se eu sair, eles vão falar, eles vão sentir saudades, que é o que já está acontecendo. Ontem eu vi um monte de comentário falando isso. Ah, vocês não queriam que o Augusto saísse? Agora assume. Então eu espero que esse torcedor veja isso e principalmente o sócio do clube que sabe disso, está vendo isso, que acredita em mim, que eu vou voltar com uma nova cabeça, com mais experiência, com um projeto muito melhor para o Corinthians, com toda a responsabilidade, e você pode ter certeza, a gente vai voltar e a gente vai melhorar muito mais o Corinthians. E obrigado por tudo aí, parabéns aí. Obrigado, Augusto. Obrigado, Elinho. Obrigado, Daina, também pela oportunidade. Então é isso, pessoal. Augusto Melo aqui com a gente. Deixa o like, compartilhe com o pessoal. Obrigado e vai, Corinthians.